Vamos lá, tô só aguardando a Fran, essa pessoa incrível. Oi, Fran! Oi, Canti, tudo bem? Bom dia! Quase que a gente foi sabotada. Pois é, Será? achei que era o meu. Eu pensei, meu Deus, nunca faço live, deve ter dado errado. Eu reiniciei meu celular. Podia ser pau no meu celular ou não Hum, sei, na rede, né? Gente, que bom, né? Que a gente está aqui mais um dia. Vou apresentar essa pessoa maravilhosa que é a Fran. A gente se conheceu, ela deu uma travada, mas já volto. Vamos lá, vem com a gente, Fran. Esse é o lugar melhor de internet do seu lar docilar, na sua doce residência? Tipo, esse aí, talvez não. É um lugar que eu às vezes o gosto banheiro é o muito, melhor assim. lugar. Não importa, tem que ir no melhor lugar. Mas travou ou tá bom agora? Tá indo ou não tá Não, indo? agora tá ok, agora tá ok. Gente, a Tá, Fran é se uma ele pessoa travar de novo, eu vou ficar assim. maravilhosa. Não, mas vamos embora, vamos tentar. Essa Fran é uma pessoa maravilhosa. A gente se conheceu na Lancaster. Ainda conheci ela quando cliente, né, Fran? Quando a gente se conheceu, você era cliente na Lancaster. É, era estilista da Lança Perfume, da parte de jeans, certo? Isso. Quando eu falar alguma Uhum. bobagem, você me corrige. Então, ela Tá. é uma pessoa super expansiva, expressiva, aquariana com aquariana com aquariana, super dinâmica, né? É Então, verdade. eu também, como uma boa aquariana, imagina quando nós duas se juntam para falar, a gente fala muito, né? E se diverte muito e tem muitas ideias e é uma pessoa maravilhosa de conviver. Então, a minha vontade é sempre de trazer pessoas muito legais que têm muita experiência para compartilhar. Faz tempo que a gente conversa, né, Fran, de fazer um material juntos, mas eu estava Faz. me programando para juntinho mesmo, né, ao vivo, vamos sentar juntinho para conversar. E aí, enfim, né, falei, gente, se eu for esperar dar tempo de conversar com todo mundo ao vivo, no, tipo, juntinho mesmo, presencial, não vamos fazer nunca. É verdade, faz Fala um tempo que a gente pouquinho, Fran, pensou. se apresenta, se apresenta. Então. Tu já ficou falando que eu era maravilhosa, agora eu tô até com vergonha, vou botar. Então, ai, é um prazerzão estar aqui, né, falando contigo e tal. A gente já troca muita ideia no WhatsApp, assim, então tu já me dá, né, vários insights, a gente já troca bastante. E é um grande prazer ser reconhecida, né dessa parte dessa área texto, assim, que é uma área que eu gosto bastante, já trabalho há um tempão. Então, eu fico muito feliz de estar aqui no teu canal. Realmente é um Ah, prazer que eu te admiro pra caramba. Tu já sabe essa parte, já fico rasgando cedo a semana inteira. ai, Fran, você é um amor e é incrível porque você é, para mim, uma pessoa criativa. Eu te enxergo, independente da função que você atue e o que você faça, quando eu estou conversando contigo, é um criativo, né? Uma pessoa que explode ideias, que ferve muito, porque para mim, eu me sinto fazendo arte, não importa o que eu esteja fazendo. Para mim, pus a mão é arte, sabe? Essa é a minha pegada. Então, eu te sinto muito assim Ai, também, travou né? de Uma novo. pessoa muito dinâmica. Não, mas vamos indo. Ele vai indo e vai voltando. E então, Tá. assim, né? Quando eu chamei a Fran, eu falei, Fran, vamos, ela super topou. Em 5 minutos ela já me mandou um roteiro de assuntos que eu falei, meu Deus do céu, vamos ter que dividir em 7 lives para a gente fazer uma maratona, porque realmente tem muito assunto, né, Fran? O que não falta são descobertas, desafios e propósitos, enfim. É uma mistureba, né? Sim, muitas ideias, né? E quando tu falou, daí eu, assim, eu vejo os teus vídeos e eu fico assim, nossa, isso podia... Eu acho que essa parte da criatividade é principalmente essa coisa da conexão, assim, de olhar uma coisa, olhar outra, olhar outra, olhar outra, e de repente tu tá fazendo conexão com coisa que a princípio não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim, assim, Mas essa então, mistureba tá. geral. É, E eu falei para a Fran, gente, que eu ia deixar esse espaço bem livre, porque realmente ela fez um roteiro assim maravilhoso. Porque como eu estava apresentando ela, ela tem realmente mão na massa, atuação de verdade em várias áreas. Então a gente deu uma dividida, corre grande risco de a gente ter uma live para e começa de novo, né, Fran, para a gente poder a explorar gente fala também os demais assuntos. também. E a gente fala demais também, é verdade. É, e
Então, para a gente não perder nada. E aí, a Fran maravilhosamente bem destrinchou e separou por partes, né, Fran? Que eu tô aqui seguindo o que você Sim, me mandou. Eu vamos nem pus dividir. Eu a mão. pensei, vamos dividir, porque se eu Senão não vai me virar uma loucura. organizo assim, eu vou misturando tudo, né? Então eu pensei, não, vamos dividir para dar certo o negócio, assim. E eu também, assim, eu já faz um tempo que eu quero fazer vídeo, que eu quero, só que só pela divisão da quantidade de coisa já dá para ver, assim, que é muito difícil, né? Conseguir conciliar tudo. Então, quando tu me convidou, eu fiquei bem feliz, porque assim, eu vejo que tem muitas coisas que podem ser faladas, né, para esse universo, mas que assim é difícil, e veio tudo que veio aí do coronavírus, eu também fiquei assim num casulo, sabe? Acho que muita gente passou por isso, uma montanha russa, né? Vem e vai emoção, e daí tu, ai, não vou fazer vídeo agora, ai, vou fazer, ai. E agora eu tô organizada, assim. Criei uns quadrados aqui ao redor, ó. Isso aqui é a Sim. cozinha, gente. O meu Ai, tá escritório é a maravilhoso. cozinha, daí tem vários quadrados aqui que eu colei para poder desenhar, para poder olhar e lembrar, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Mas eu sou super assim. Eu também fui mudando a minha estética aqui no escritório, colando o visual das coisas, porque quando a gente tem muitas tarefas para fazer, o dia pode ficar muito louco, a gente acaba não fazer nada. Primeiro eu colei na porta, depois eu fui para o computador e agora eu tô com o Moodboard aqui do meu lado, com um planner, perdão, tô com um planner e também tem minhas planilhas no computador e tá funcionando. Quando é muita coisa, não tem jeito. Ou você anota, ou você vai levar uma rasteira, né, Fran? Não tem É. jeito. Então, bora lá, vamos começar a nossa conversa. E aí, Fran, a sua separação, na verdade, não posso falar a gente, porque eu só tô na sua colinha. Você já tá com o seu rolê aberto aí para ir seguindo? Já, para eu Aqui. lembrar, já estou Tá. escrevendo outras coisas também. Então Então, vamos tá, começar a destrinchar essa parada, porque tá, você vamos. teve primeiro muitos desafios na sua parte de estilista. Então vamos começar nesse rolê lá atrás, onde a gente se conheceu, onde você era estilista da Lança, da parte de jeans. Me conta o seu rolê e o que você pensou em compartilhar com a gente nesta parte do mundo da estilista. Bora. Então, nessa parte de estilista, assim, eu acho bem legal falar, porque quando tu vê estilista, tu pensa assim, várias vezes, né? As pessoas às vezes me perguntaram assim, o que tu faz? Eu sou estilista. Daí as pessoas, quem não é da área, né? Mas então tu faz o molde da peça? Não, eu sou estilista. Daí, para resumir, eu falo assim, não, eu desenho a peça, sabe? Tu resume numa coisa só. E nesses resumos da vida, assim, a gente às vezes vai esquecendo o que é realmente o estilista, assim, né? Que a gente chama designer de produto, estilista, tem, né, vários nomes, assim. Mas quando a gente pensa no estilista, e às vezes a gente esquece, que a gente acha que ele só desenha, e tem muitos profissionais que às vezes realmente, assim, só desenham, não sabem direito o que estão fazendo, e também tem, né? Porque tem em todas as Tem de áreas, tudo. enfim, tem de tudo. Mas o estilista a gente não pode esquecer que ele é o início da cadeia, né? É o início assim, comecinho, né? Aí depois vai passar por vários setores, tem empresas que têm engenharia, tem compras, tem tudo, e daí todo mundo vai para cima do estilista. Mas tem empresas que não têm, e elas sobrevivem com aquilo que o estilista desenha e faz. Então, assim, Aí quando o a gente... estilista é a engenharia, o Isso, desenho, é tudo. exatamente. E é bem esse o ponto, sabe? Que quando tu começa um produto, ele vai ser hoje e amanhã ele vai ser 500, 700, 800, 200. E isso, se tu criar uma coisa que não dá certo lá na frente, vai ferrar com tudo. Não vai ser entregue na data, vai ter 500 mil problemas, assim. Então, eu acho que é legal resgatar essa parte do estilista como essa pessoa que pensa em todo o contexto, porque ele realmente tem que entender de todo o contexto. E parece assim muita coisa, mas quando tu cria o produto, tu já vai pensando assim, tu já vai juntando tudo. Tu vai desenhando, mas tu vai juntando. É o tecido, é essa composição, o que ela vai acontecer? Vai passar na costura? Não, espera, vai dar errado aqui, né? Então, tu vai juntando tudo meio engenharia mesmo. E eu acho que isso é uma coisa que precisa geralmente a gente falar, assim.
Porque as empresas em si, às vezes, esquecem desse lado, né, do estilista como a pessoa que realmente entende do processo como um todo, e não só um desenho, sabe? Não é só um desenho, não é só o produto que vai vender no final. Ele tem que fazer um produto bonito que vai vender lá no final. Ele tem que fazer um produto bonito que vai vender no final e que não vai dar erro durante todo o processo. Né? Ele tem que se preocupar, ele se preocupa com isso. Assim, os estilistas que trabalham já há muito tempo nessa área, enfim, ou que estão começando, mas que já, né, consegue entender que são etapas, ele vai e bota a mão na massa, assim. Por isso que tem essa coisa, né, do glamour, assim, nos cursos de moda geralmente tem isso, né? Os professores, eles já batem na tecla, gente, não é glamour, tá? Não é glamour. Porque, assim, tem o lado que a gente olha de fora, né, que é o glamour, e o botar a mão na massa, que é o quê? Tu entender toda a cadeia, quando tu vai criar um produto, por tudo que ele tem que passar e tem que dar certo. Mas você sabe, Fran, que eu acho que, tipo, eu sempre tive muito esse olhar também. Eu acho que qualquer pessoa que está na área têxtil, aqui se destaca de verdade, porque como você falou, existem vários tipos de profissionais. Mas aqueles que se destacam é os que têm consciência de todo o processo. Não tem jeito. Então, assim, eu sempre fui desenhista, tive também atuação como estilista, depois era desenhista registrada como estilista, né? Como eu sempre falo, pode me chamar do nome que quiser, não me importa. Mas se você tem consciência que você faz parte da cadeia, que é uma corrente, você é uma parte, só que dependendo do lugar que você está, você tem que pensar em todo o resto, sem ter escolha. Então, eu acho assim, primeiro todo mundo tinha que pensar em todo o processo. Né? Então, em vez de, tipo, eu vou criar aqui e estoura a batata lá para frente. Você vai ser cobrado por isso depois, Sim. Não tem jeito. Principalmente se você for estilista, né? Aí o negócio cai na tua mesa mesmo. Mas eu acho que o profissional que tem essa consciência, que eu faço parte, né, de uma cadeia, e eu tenho que garantir que as próximas etapas sejam cumpridas, você já começa a se destacar por aí, né? E é bem isso, quando você vai desenhar uma peça, você já está aqui pensando em todas as fichas técnicas do planeta para o negócio Sim. não falhar, não é? Vai pensando... e assim, e é tão interligado, é tão louco, que assim, é uma coisa que às vezes não é tão mensurável, mas igual assim, quando tu faz o produto, vamos supor que tu fez um produto, o produto deu um problema na produção, ele atrasou a entrega, e daí quando ele atrasa a entrega, ele causa lá na frente que, vamos supor que trabalha com venda de representação, e daí tem o lojista e o lojista não recebeu, e o produto não foi para frente ou não foi lançado quando deveria ser lançado, então assim, teve um lançamento de X coleção e aquele lá ficou para trás. Daí ele não vai ser vendido. E daí essa parte do não ser vendido, depois ninguém lembra, assim, que foi porque deu um erro no processo, daí ele não foi vendido, daí automaticamente, assim, é o produto que não vendeu. E daí, então é por isso que é tudo muito ligado, né? Porque às vezes ele não vendeu, não é porque ele não era bonito, ou porque ele não era incrível, ou porque as pessoas não queriam. É porque no processo ele não foi lançado na hora que deveria ser lançado, automaticamente não teve o mesmo resultado dos outros, teve um resultado bem menor. Só que depois tu é cobrado, assim, o produto que tu fez não vendeu. Daí, poxa, mas era tão legal aquele produto, né? Mas não vendeu, daí ninguém se liga, sabe? E quanto maior a empresa, assim, é mais difícil ainda, porque tu tens tudo muito amarrado, assim, né? Então, tu tens as metas, tu tens que cumprir várias coisas, assim. Então, é mais difícil tu conversar sobre o porquê que aquilo deu errado. Assim, já tá vindo outra coleção, já tá... Enfim. E daí... É grande, né? É grande a cadeia. E, tipo, você não vai viver só os momentos felizes da criação. Bem né? Isso aí. Então, você tinha colocado aqui uma lista, né, sobre desafios e o maior aprendizado, né? Você fez algumas pontuações. Vamos embora para essa lista aí. Então, eu acho que a parte do estilista que trabalha para outras empresas, né? Porque tem muito isso também. É um desafio muito grande. Porque, assim, tu tem que entender que o teu gosto próprio é uma coisa e aquilo que tu tens que fazer é outra. Então, assim, eu sempre trago o exemplo da Lança Perfume nesse caso, porque, assim, Fran, eu nunca usei cintos grandes, com fivelas grandes. Na época que eu trabalhei na Lança, isso vendia muito. Então, assim, dava muito certo, todo mundo queria, assim, né? O público, é claro. E Fran, eu não usava.
Mas tu tem que saber diferenciar dentro daquilo que tu não gosta, que tu não usaria para ti, aquilo que realmente é interessante, que é legal, que faz sentido, que é bonito, não sendo para ti. Então, assim, eu sempre trago a parte quando tu dá opinião para alguém, né? Quando tu dá opinião para alguém, alguém vem te perguntar, ah, essa roupa tá legal e tal. Daí tu olha assim, daí tu tá na loja com a pessoa. Se tu transforma a pessoa no teu estilo, tu vai mudando ela, tudo que ela escolheu, e tu transforma ela no que tu seria, tu não estaria sendo um bom estilista. Então tu tem que olhar para ela, dentro do que ela gosta, que talvez é o que tu não usaria, o melhor dentro daquilo, assim. E eu acho que isso é um grande desafio, assim, porque quando tu trabalha na tua marca e tu faz as tuas coisas, tu traz teu DNA, tu traz aquilo que tu gosta, então assim, tu te preocupa com isso, mas tá dentro do que tu gosta. Agora, quando tu trabalha dentro de outra empresa, para outra, né, para outra pessoa, tem outro gosto, tem outro público, tu tem que se aprofundar, e daí vem toda a parte, né, público, persona, né, tudo, todas as ferramentas que o pessoal cria para te poder entender daquele universo, assim. Mas eu vejo que quem trabalha dentro daquilo que realmente usa, que acaba sendo essa persona mesmo, né, a própria pessoa é a persona, é muito mais fácil. Então eu vejo que um dos desafios é sempre isso, assim, nessa parte de ser estilista, né? Tu abstrair, assim, uma parte de ti, mas colocar uma parte de ti. Então, sabe? Como Uma equilibrar, né? coisa que Qual que é o fica ponto? equilibrando, é. Aham, aham. E outra coisa que eu vejo também dentro das marcas, assim, porque hoje eu não, embora eu não faça a parte de estilista dentro de uma marca, eu convivo com muita gente que é estilista. Eu convivo e atendo muita gente que é estilista, às vezes é o dono da empresa junto, todo mundo junto, assim. E uma das coisas que eu vejo que as pessoas às vezes fazem é essa coisa do não, essa coisa assim do uso que eu faço, sabe? As pessoas ficam com receio, assim, ah, eu trabalho aqui, então eu tenho que usar isso. Eu nunca tive isso, assim, eu acho que se tu entende o teu papel de estilista e tu faz ele tão bem feito, sabe, que ele dá o resultado, não necessariamente tu precisa super usar aquilo. Isso é uma opinião bem pessoal, assim. Mas eu vejo que a maioria das pessoas tem isso, assim. Porque tu trabalha dentro de uma empresa, daí tu tem essa preocupação. Então, assim, tem gente Você que, diz sabe, fica muito... investir a marca? É, Você exatamente, diz assim. Eu acho que isso é investir um a marca? funcionamento. É, e tu vestir as próprias. Tu assim, ah, tu trabalha para uma marca, então assim, bah, eu trabalho, então eu tenho que vestir esse produto. Isso é muito difícil, parece que não, assim, mas quando. Porque assim, quando é o dono da empresa, quando é a pessoa que criou, quando é alguém que super se identifica, ela vai usar e tal. A pessoa que às vezes é o estilista, nem sempre ela gostaria de usar tudo. Só que assim, existe uma forma, porque assim, tu pode buscar dentro dos produtos que tu faz aquilo que tu usaria de verdade, mas assim, fingir que tu usa uma coisa que tu não usa é bem ruim, assim. Isso eu digo enquanto profissional dentro de uma marca. Porque a pessoa ela não tá Então se entregando você já sendo viveu esse verdadeira. desafio. Sim. Se você já viu esse desafio de estar dentro de um grupo de estilo e ter que meio que se adequar àquele universo como se você também fizesse parte É, daquilo então, na mas íntegra, aí que como tá. você Quando é uma cobrança, uma pressão. é uma pressão que tu faz em ti mesmo. É uma coisa bem louca, porque assim, eu acho que é uma coisa que é bem isso, assim, tu mesmo faz, porque tu fica se questionando assim, poxa, eu faço isso e daí eu não uso isso, sabe? Então, assim, vou pegar o exemplo da lança, né? Na época que eu trabalhava na lança, eu usava várias roupas. Só que eu pegava dentro daquilo que eu gostava. Então, assim, eu comprava um short jeans que eu fazia com cinto. Eu fazia o cinto, mas eu não usava. Então, eu pegava o cinto e dava de presente. Não quer dizer que tu, sabe? Porque tu tem uma parte tua ali dentro daquilo. Então, eu acho que isso, para o estilista, é sempre um desafio, sabe? É sempre um desafio entre assim, estou fazendo aquilo que eu uso, estou fazendo aquilo que precisa vender, estou fazendo aquilo que eu uso, estou fazendo aquilo que precisa vender, sabe? Porque nem sempre vai Mas ser a mesma coisa. nessa parada tá entrando um desafio que é um pouquinho mais subjetivo também. É tipo, você como estilista, como criativo, você é cobrado por uma imagem. Você é Sim, cobrado por um estilo. é. Essa é a verdade.
Né? Então a gente está falando de desafios do dia a dia, coisas que não são ditas, mas está no ar, tá Mas tá, pegando. isso. É aquilo Então, que tipo ninguém assim, fala, mas todo mundo tá ali, ó, pensando, sabe? Quem tá nunca só foi te assim, vai medindo. ter o lançamento da loja, daí a pessoa vai lá, ai, Ai, tem que meu Deus, eu comprar tenho que uma roupa comprar e eu nova não da posso. marca. Não posso gastar, mas tem que comprar. Tá, porque assim, você sabe que quando eu não trabalhava home, parece bobo, né? Parece bobo essa conversa, mas é muito real. Porque quando eu não trabalhava home, que a gente, né, ia prestação, por exemplo, Sim. você ficava naquela, cara, eu vou atender cliente, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou precisar de mais roupa, porque isso aqui já tá um caco. É diferente de você trabalhar home, né? Que tipo, eu tô sempre com as mesmas camisetas. Eu decidi gravar tudo de preto, que é para não me estressar mais. Compro 5 camisetas preta, fechou. Arrasou. Eu Entendeu? também Tô sou assim. arrasando. E só que quando a gente está num meio de estilismo, né? De tipo referência criativa, você começa a se pôr essa pressão de não só o seu trabalho ter que dar resultado, mas a sua imagem falar também. E é engraçado que eu estava semana passada conversando com o Luciano sobre como trabalhar a sua imagem a seu favor, né? Porque, tipo, não dá para você chegar lá toda doida de coque, descabelada, num ambiente onde as pessoas estão esperando outra coisa. Porque você era bem diferente no tempo da lança. Você é muito mais tranquila, despojada hoje, bem mais, tipo, te olha, você tô mais mão na massa. Mas você Então, mas vinha no eu salto para acho que tem o Lancaster. lado, sim. Então, tem o lado que é o lado do lugar onde tu vive, assim. Eu ouço bastante isso, assim, de neurociência, essas coisas, assim, que eu adoro, né? Psicologia. Mas tem muito o ambiente que tu vive, assim. E isso é bem doido, porque tu te molda mesmo, assim, sabe? Tu vai te transformando e tu não percebe. Então, assim, por quê? Porque a questão, eu acho, do normal, né? De Sabe? Eu ser acho que normal assim, naquele espaço. de ser normal naquele espaço, assim. Então, eu acho isso, assim, bem doido mesmo, assim, de... Pertencer ao Parece, é bem como você grupo. falou, assim, parece que... E eu acho que, assim, esse momento agora que a gente tá em home e tal, meu, eu tô adorando, porque é bem isso, assim. Quando eu comecei a trabalhar na área de representante, assim, eu já adoro preto, né? Então, eu já uso muito preto, porque facilitava a minha vida ter que acordar e não ficar pensando muito, assim. Então, acordava já, né? Quando eu comecei, já pensei nisso, assim. E hoje, assim, ou eu tô de preto, ou eu tô com os pijamas da Quitanda. Eu tô muito assim, sabe? Aí quando as pessoas falam assim, ah, você tem que acordar e tirar o pijama, daí eu fico pensando, gente, eu acordo e troco por outro pijama. Às vezes, acho que o trocar já tá dentro, já tá tudo certo. Não, mas a gente brinca e esse assunto surge como desafio, apesar de você falar, os desafios vai ter que ser lidar com a equipe. Sim, existem tantos desafios quando a gente entra no meio, numa profissão, que muitas vezes o que te pega no dia a dia não é nem tanto o trabalho, o processo, fazer a roupa vender e nananã. É muito mais como que você lida naquele ambiente como um todo. E você estar num grupo, você influencia muito as pessoas também. E é muito engraçado porque, tipo assim, eu, né, sempre tive esse meu jeitão. Hoje eu tô tentando facilitar a minha vida, porque, por exemplo, eu vou gravar vídeo do curso e vídeo pro canal e vídeo para um monte de coisa. Se eu ficar trocando 100 vezes de roupa no dia, eu vou enlouquecer. E eu decidi que eu não quero enlouquecer, entendeu? Eu decidi. Arrasou. Eu decidi que não quero. O que eu quero é mostrar minha arte, compartilhar minha arte. Então, esse é o meu foco. Então, eu facilitei minha vida. Mas, quando a gente estava na equipe, a gente via as meninas todas, né, entrando e daqui a pouco já estavam tudo picotando o cabelo, ficando tudo muito maluca. Tipo, eu sempre tive, era meu. E você começa a influenciar também o meio que você tá. As pessoas começam a pegar esse seu jeito e ao mesmo tempo, que aí a gente entrou naquela conversa lá que eu entrei na conversa com o Lu, é muito louco também, porque pode gerar um lado negativo. Por exemplo, aconteceu depois um rolo futuro de cargos e pessoas, comentários assim, ah não, pode deixar que se para eu ter esse cargo X, eu precisar raspar a cabeça, pintar de colorido, eu faço.
Então, assim, Olha, aí que eu louco. faço e eu como se a sua imagem fosse a única coisa que faz você estar naquele lugar, Sim, naquele espaço. Porque o ser humano é muito louco, ele se perde, ele se perde. Então, sim, assim, primeiro, o que, que eu acredito? Você tem que trabalhar a sua imagem a seu favor, desde que ele traga a sua verdade e a sua essência. Desde que você isso. não precise se destruir para ser uma coisa que você não é. Então, se para mim é fácil ser assim, e isso também me traz benefícios, por que não usar? Por que não ser se eu sou Sim, isso? Né? Se eu vejo uma coisa em outra pessoa que me agrega, por que não experimentar e ver se me agrega, se é gostoso, desde que faça sentido? E não que eu tenha que me transformar nela para ser aquilo, mas eu tenho que ser uma pessoa competente, porque só a imagem não segura nada. não, Quanto é tempo que uma bem isso imagem aí. segura? Não segura nada. Se você Mas não for um sabe, profissional, tu falou agora da imagem, eu lembrei de uma coisa que eu nunca esqueci, assim, quando eu fui fazer a entrevista na Lança, tipo, eu já trabalhava com jeans, sempre gostei bastante, assim, de jeans, sempre gostei muito do jeans diferente, o vintage, eu não uso muito calça jeans, tu não vai me ver por aí de calça jeans, eu gosto da camisa, sabe, eu tenho umas peças, assim, que elas ficam ali guardadas, assim, que às vezes eu não tenho pra usar, mas, meu, não me desfaço, porque eu adoro elas, sabe, é uma coisa que eu olho, assim, eu uso, daí, sabe, quando dá eu uso, não dá de usar, mas elas estão ali, não vai sair dali. Eu tenho uma camisa que eu ganhei de um amigo, na época eu trabalhava em Blumenau, ainda o Vilmar, e daí eu ganhei dele, e eu adoro ela, assim, ela é bem larga, né, bem vintage, assim. E no dia que eu fui fazer a entrevista na Lança, eu pensei assim, bah, eu vou fazer entrevista pro jeans. Então, eu estava vindo de viagem, né, e fui direto. E daí eu pensei assim, é com essa camisa. Eu estava assim com uma calça bem ruim, mas assim, é essa camisa, porque eu vou fazer entrevista com jeans. Então eu já me preocupava assim, eu vou fazer entrevista com jeans, eu tenho que ser a frente, eu tenho que já nessa e de primeira jeans. impressão mostrar aquilo que eu não vou conseguir falar, porque assim, essa coisa da primeira impressão ou do teu visual, eu acho que ele tem que mostrar que talvez tu não consiga contar. Não sei se travou. Que é aquela essência que tu talvez não consiga falar sobre aquilo exatamente, né? Então tu tem pouco tempo. E daí eu fui com essa camisa, assim, eu nunca esqueço que daí na entrevista eu só cheguei, a moça que me entrevistou, que era coordenadora do setor, ela olhou para mim assim, ela, nossa, mas essa é bem jeans weather. Opa, objetivo alcançado. É bem isso aí que eu queria. Então, eu acho que tem essas questões, assim, o que eu peguei? A camisa, eu adorava aquela camisa, ela era muito eu. Então, eu aproveitei ela para poder mostrar essa imagem, porque isso ia contar ao meu favor. E eu acho que isso é interessante. É a mesma coisa, essa questão que tu fala, assim, da pessoa, da criatividade e tal, né? Eu gosto disso, assim, às vezes tu não tá daquele jeito no momento, assim, mas se aquilo vai te favorecer e é uma coisa que tu adora e tu sempre quis, às vezes até uma oportunidade para te ir lá e fazer, assim, né? E botar a mão na massa e virar realidade, assim, né? Que, vou cortar o cabelo, vou fazer alguma coisa legal que eu sempre quis fazer e nunca tive coragem, daí agora eu vou ter um objetivo para isso, assim, né? Então, Fran, vamos lá. você também anotou outras coisas aqui bem legais de aí já é parte mais operacional mesmo, que era para você um grande desafio conciliar custos, vendas e produto. Como que Isso. era isso? Porque geralmente é assim. Eu lembro que quando eu trabalhava para infantil, para eu aprovar com a estilista do Magazine, tinha que ter 8 babados, a peça, a saia. Ok, começava com 8 babados e a produção, se saísse com 3 babados, eu tava com sorte. Era aprovado com 8 e saía É com bem 3. isso. Então, é bem isso aí. Eu acho que assim, tem dois contextos assim, né? Que quando tu trabalha, não sei se é todas as empresas, mas na Lança era um grupo grande, então a gente trabalhava em uma equipe grande. Então assim, tu tens uma planilha para seguir. Então eu desenhava jeans. Se eu te falasse, eu desenho jeans, jeans tranquilo, né? Jeans não muda muito. Calça jeans, vou desenhar calça jeans e tinha lá 200 calças para desenhar. Então era dividido. Só que assim, a gente era em 4, cada uma tinha que fazer diferente uma da outra, o produto não podia bater e a gente não estava direto conversando. Então existia uma planilha.
Então, assim, eu tenho 50 jeans para desenhar. Dessas 50, essa daqui, vou desenhar essa. Então, ela tinha que ser escura, ela tinha que ser cintura alta, ela tinha que ser skinny, ela tinha que custar, sei lá, no mix de 129,90. E agora tu teria que inovar. Inova aí. Sabe? Então, isso para mim foi muito difícil, porque assim, quando tu parte de uma coisa que já tinha que ser, sabe, tu fica ali tentando em cima daquilo, diferente de quando, sabe quando tu tem aquela sensação de puta, tive uma ideia incrível, e a tua ideia nunca era dentro daquela planilha, e daí tu ficava brigando com meio mundo, que assim era a minha vida, brigando com meio mundo para dizer, não, troca comigo, deixa eu fazer essa daqui. Me dá Porque essa aqui da planilha. porque assim, seguir o roteiro, às vezes, é muito difícil. E assim, daí tu chegou no produto perfeito, que tu achou assim, bah, esse produto é massa pra caramba. E daí ele ficou bem mais caro. E daí tu começa a eliminar coisas, e de repente tu elimina as coisas tanto que ele fica igual ao outro. Daí volta a estaca zero, porque daí tu vai ter dois produtos que lá na frente, ou o cliente vai comprar um, ou o cliente vai comprar o outro. E os próprios produtos que tu fez vão ser concorrentes. Então essa parte, assim, de tu ficar juntando o custo da peça, o tem que vender, então tem que ter lá para a parte final, né? Um mix bem variado e um produto bem incrível, e tu juntar tudo isso e ser criativo, sabe? O louco é que assim, todo mundo deve passar por isso. o louco é que assim, cara, você tipo não é assim, você é estilista, vou criar. Você não vai sair criando livre, até mesmo, e você tinha uma boa margem de trabalhar, que é uma marca cara, né? Não é uma marca barata. Você tinha um leque de opções, porque assim, quando você trabalha numa marca pequena, você tem muitas restrições de tipo de acessórios, de produto, de recursos. E mesmo assim, você tinha uma planilha, ela era toda amarrada e tinha que fazer a magia acontecer dentro daquilo. Então, de repente, a pessoa entra para ser estilista, vou radicalizar. Você não vai radicalizar. Não Você vai ter que fazer magia, minha filha. Essa que é a verdade, porque você vai estar toda amarrada, porque você... porque assim, o próximo mês, as vendas da próxima mês, não, da próxima coleção vão ser baseadas na planilha de vendas da coleção passada. Isso. E assim, quando tu trabalha em equipe, daí assim, tu fica, poxa, mas para que ser amarrado assim? Mas pensa, se tu não amarrar dentro de empresa grande, assim, se tu não amarrar, vai ter 3 pessoas desenhando a mesma coisa, e daí lá no fim vai dar errado de novo. Tu vai chegar na prova e tu vai ter que cancelar alguma coisa, sabe? Então isso também Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E você não vai chegar lá falando, mas eu quero criar e não consigo criar. Mas ao mesmo tempo eles vão te jogar um monte de número na cara e falar, minha amiga, olha aqui. Travou. Bem isso. E até porque isso traz a outra. Eu tinha colocado. Voltou? O meu também tinha travado. Voltou, pode ir. Voltou? Tá. Então, a outra coisa que eu tinha colocado, eu acho que é a parte de se preocupar com venda. Porque assim, tem muito isso, sabe? Às vezes, e quando tu às vezes trabalha numa empresa menor, tu tem muito mais contato com a equipe de venda, tu tem muito mais contato com tudo que acontece, sabe? O feedback, a pessoa às vezes vai falar para ti mesmo, assim, né? Mas quando tu às vezes trabalha numa empresa maior, às vezes tu não tem tanto contato com a etapa final, que é a feedbacks, né? Tá travando, Fã. Deu certo agora, não. Tá indo? Então, Foi. e a questão que eu trago é essa parte do custo e tudo mais, porque assim, o estilista ele tem que se preocupar com a venda. E quando eu digo se preocupar com a venda, não é só em fazer um produto que vende, mas é ir lá tentar ver como que isso está sendo vendido. Porque ele vai ser cobrado, sabe? Então ele tem que olhar os próximos setores, ele tem que olhar a forma como está sendo vendida, né? Se é por catálogo, se é internet, se é online, o que a pessoa escreveu
na hora que ela postou a foto daquele produto que tu fez. Porque às vezes tu fez uma coisa pensando num contexto e na hora que o produto vai para o consumidor, ninguém conta essa parte, sabe? Por exemplo, às vezes tu faz um produto com um tecido incrível, que foi onde tu mais gastou, e esse tecido incrível ninguém contou depois. Então se perde ali, sabe? E é por isso que essa coisa de quem faz o produto e quem comunica depois tem que estar sempre bem engajada. E por isso que eu digo assim, a parte do desenvolvimento, ela tem que se preocupar com a venda, não só em fazer um produto incrível e dizer assim, vai agora, sabe? Mas assim, peraí, vai, como que ele vai? Por onde que ele está indo? O que vai acontecer, sabe? E investigar essa parte, porque senão, o que vai acontecer lá na frente? Talvez o produto não venda, não foi porque ele não era bom, mas às vezes porque ele não foi comunicado da forma correta, e isso vai fazer com que o teu trabalho seja julgado, justificado como ruim, sabe? Ah, não, o produto não vendeu porque E ele não como era é que bom. você e como é que você explica depois na hora de prestar as contas, né? De fechar a coleção, porque essa é a questão. Depois você vai ter que prestar as contas pela cadeia toda. Isso é muito louco o que acontece no desenho também. Por exemplo, não vendeu por quê? A culpa é do desenho, o desenho não estava bom. Então, assim, você sabe que o seu desenho, ou que, enfim, é uma parte, né? Usando a parte do desenho, que é o que eu Sim. mais vivi esses últimos anos. Então, assim, você sabe que o desenho é uma parte do processo, que ele tá ali para ser extremamente explorado e fazer o negócio acontecer. Só que se o seu, no caso aí, representante não explorar isso do jeito que tiver que ser explorado, é como se não tivesse desenhado nada. Então a cadeia toda se perde, o seu trabalho se perde. E na hora final você vai chegar, então, foi feito do jeito que tinha que ser sido feito? Esse é um dos maiores desafios de quem está na ponta da criação. Eu acho que do produto, do desenvolvimento, cara, você está vendendo do jeito que tinha que ser, porque isso que você falou é perfeito. Assim, tipo, cara, tem uma história para isso aqui vender. Tem uma história para isso ter valor. Se você não abordar esses pontos-chave aqui, para isso ter valor, o valor não vai ser percebido. Então, se a equipe não tiver muito bem afinada para o que está sendo criado ser conversado até o final, o nosso trabalho se perde no meio do caminho. E isso é tão verdade. E depois fica o dito pelo não dito e você está errada. Essa é a verdade. Depois que não vendeu, já assim, vamos pensar no próximo. Daí, aí só fica ali, droga. E daí, o que aconteceu, né? Meu Deus. Daí tu fica o quê? Daí tu não faz, daí vem outra coisa pior, que desencadeia o quê? Não faz mais isso, porque isso não vende. Aí você fala, caceta! Caceta! Como assim? É bem isso. A gente tem que... Agora eu vou puxar, então. Isso que eu ia falar, mas o louco e o incrível e o maravilhoso é que, assim, a gente tem essa consciência do desafio de quem desenvolve. Eu também tinha muita consciência, muito carinho pela parte de quem vendia, já que eu parei de, então, pôr a mão na massa, no desenho, e comecei a ir para a linha de frente de atendimento. E aí você sente o drama da outra ponta. E aí vem. É bem isso. Vem. Daí eu virei representante. Aí... Ferrou. Vem, Fran, vem agora me falar sua palhaçada de vir falar que o meu desenho não vende. Então, é muito difícil essa vida, né? Porque daí eu trabalhava como estilista e daí eu virei representante. E daí, né? E daí que eu vi, assim, que na área... A primeira coisa que eu passei trabalho foi ligar para as pessoas. Eu acho que se alguém já atendeu, assim, não atendia cliente e começou a atender na vida, sabe que o quanto é difícil tu pegar um telefone e ligar para alguém oferecendo alguma coisa, alguém que não te conhece, que não tá nem aí querendo te ouvir, sabe? E tu tentar ser interessante, meu Deus, o que eu faço agora? Eu nunca fiz isso na vida. E é bem louco, porque eu acho que deve ser igual fazer live, né? Tu começa a fazer e nunca fiz isso na vida, daí depois tudo dá certo. Conversa. E hoje eu me transformei numa pessoa que fala com qualquer pessoa em qualquer lugar, porque
Nossa, eu já fiz tanto isso e já levei não, e já levei tanta gente, tipo, fingindo que queria falar e não querendo, sabe? Li vários livros sobre, tipo, como entender as pessoas, né? Os gestos, né? Os olhares, para que tu entenda quando a pessoa não quer falar contigo. Porque como eu era estilista, na Lança a gente tinha uma coisa muito legal, que era uma oportunidade. Todo mundo queria atender a gente, porque a empresa era grande. Então, assim, eu nem precisava passar tanto trabalho para ficar buscando coisas. Porque, assim, o pessoal que vendia aviamento, o pessoal que vendia, estava todo mundo batendo na porta. Então, isso era muito legal, assim, é uma coisa que é um privilégio. Quando tu trabalha dentro de uma empresa maior, que tem um nome, assim, as pessoas não te dizem não. Tu fala assim, e daí tu, sabe? As E portas só se que daí abrem. isso gerava o quê? Muita gente querendo atender a gente. E a gente tinha que se organizar, assim, né? E às vezes tu pensava, ai, de novo, não, sabe? Porque tu não conseguia parar e desenhar. Porque sempre chegava alguém. Daí tu chegava, sentava, desenhava, tipo, chegava alguém. Ah, chegou alguém. Ah, chegou alguém. Daí a galera tentava organizar e tal, mas mesmo assim, volta e meia chegava alguém, assim. E daí eu pensava assim, às vezes eu ia atender algum representante, e daí assim, ele ia mostrar um produto, e daí tu já tava buscando outro, e daí a mala dele era tipo 5 malas, assim. E daí eu começava a atender, e eu assim, tá, mas não é isso que eu queria esse outro e tal. Não, 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 mas deixa eu te contar isso. Então, a primeira coisa que eu pensei é que, assim, cara, como representante, eu não vou querer ficar enfiando para as pessoas aquilo que elas não estão nem aí para ouvir. Porque ela tá Porque desesperada para voltar a desenhar, E trabalhar. assim, ela tem um tempo e ela quer melhorar, tipo, otimizar o tempo dela, ela tá ali, ela já sabe o que ela quer. E assim, então o desafio é assim, tu mostrar aquilo, porque tu é cobrado, né? Enquanto a empresa, né, que tu representa, ela também tem as coisas que ela quer que tu venda. Então, assim, só que daí às vezes tu vai mostrar e daí tu tem que identificar as pessoas que querem isso, as pessoas que estão totalmente fora daquele contexto. E daí eu acho que enquanto representante, que agora eu acho que para quem é representante, se tem algum representante aí ouvindo a gente, é Mas ir assim, muito mais quem vai além, sabe? vender, mas quem vai vender sua arte, o seu trabalho é um representante. Nós É. somos representantes o tempo todo, a gente só não percebe isso, né? A Não, e questão é que o daí, representante sofre muito mais quando ele tem literalmente o rótulo de de representante. representante, é verdade. Uhum. Não tinha pensado nesse lado. Mas é isso. E daí é onde eu vejo, assim, que o que fez, o que foi legal para mim, assim, o que eu vejo que as pessoas, por que elas me atendiam? Eu sempre tive bastante assim, as pessoas teve os nãos e tudo mais, mas teve bastante gente que sempre falou comigo, assim, tive muito isso, positivo, assim, então foi bem bom. Porque eu não era uma questão de eu entender do produto que eu vendia. Eu entendia do produto que o meu cliente vendia. Então, aí eu acho que para todo mundo que vende alguma coisa, e agora né, a gente fala do representante, mas eu acho que é tudo vender, é assim, o que ele vai fazer com o tecido que eu estou vendendo para ele? Não é uma coisa assim, olha, esse tecido aqui é um tecido 100% viscose, estampado digital, incrível. Isso eu estou vendendo aqui, isso é o básico. Isso é uma coisa que, assim, eu tenho que falar no contexto e, sabe, é o mínimo. Não vou perder o meu mínimo. precioso tempo focando no óbvio. Exatamente. Agora, assim, o que que tu vai fazer com esse tecido e que tu vai vender e que teu negócio vai dar certo? Então, eu acho que para quem vende alguma coisa, e daí é bem isso, assim, tu vende a tua arte, né? Então, o que que tu pode pensar com isso? Assim, eu vou vender a minha estampa para alguma empresa e assim, poxa, o que que tu vai fazer? Não é só vender, sabe? Tá aqui essa estampa, tu vai aplicar assim, É já assim. chegar com a solução, com soluções, com É ideias, igual sabe? assim, não, eu Expandir. sei que tu vai vender porque o teu consumidor, que daí eu vou além, eu não entendo do Uhum, cliente, eu uhum. entendo de quem consome o produto do meu cliente. Então, assim, tu vai conseguir vender porque o teu consumidor, ele age dessa forma. Então, olha só, ele já comprou isso, então ele gosta disso, então isso tem mais a ver. Então, por isso que eu acredito. Então, assim, tu não tá enfiando a pessoa a Enfiando. comprar aquilo boca abaixo, sabe? Tu tá Tipo, não tô te falando. falando da viscose, eu tô falando que o teu cliente tá querendo um tecido leve, gostoso, porque tá sendo usado, porque nananã, né? E de uma forma verdadeira, sabe, Candice? Porque assim, eu já fui um cliente que eu olhava e pensava, cara, realmente não tenho por que a pessoa colocar, porque não vai dar certo agora.
E daí eu falava, assim, então eu acho que essa parte de tu ser verdadeiro, eu acho que é bem importante, assim, sabe? Ah, quando tu vê que não vai dar certo, olha, realmente agora não vai dar certo, assim, mas olha, eu tô aqui, sempre que tu quiser falar comigo sobre isso, me chama, a gente conversa, sem compromisso algum, porque é isso, sabe? É Nem isso. tudo tem que ser. Então, não é E porque sabe eu uma vou atender coisa, a pessoa que ela tem que é, comprar. e sabe uma coisa muito legal que eu gosto muito de fazer? Às vezes, chega um orçamento, ou chegava um cliente, alguma coisa, tipo, cara, eu não faço isso aqui, mas você mostrar o caminho para a Isso. pessoa com quem ela vai falar que vai resolver. Então, tipo assim, cara, isso aqui eu não posso cuidar para você por X motivos, N motivos. Mas eu não vou deixar essa pessoa na mão, porque ela tá ali desesperada procurando uma luz, gente. E se eu, como profissional, sei de outros profissionais incríveis que podem ajudar essa pessoa, por que não fazer essa corrente de troca onde você mostra o caminho? Quantas pessoas que me perguntam, vão me perguntar de tecido, N coisas, eu já falo, ó, vai pra Fran, que Vamos se tentar ela não. resolver. Não, eu falo assim, porque se ela não tiver a resposta, ela vai saber quem vai te dar, porque eu sei que é seu perfil também passar essa É, corrente, né? eu Não sempre é falei, assim, tipo, não é eu sempre porque eu falei não para os vou clientes fazer que eu isso, não vou assim, ajudar. ah, às vezes eu ia atender alguém, assim, ó, beleza, assim, mas tá, beleza, não deu certo, ok, mas assim, o dia que tu precisar de alguma coisa, tu fala comigo. Por quê? Porque eu trabalhava, daí eu sempre falava, assim, eu trabalhava na Lança, eu tinha muito acesso a muita gente. Então, assim, a Lança me abriu portas incríveis, que foi conhecer muita gente. Muita gente de vários, sabe, de vários segmentos, então fornecedores, muitos. Então, assim, se eu não puder te ajudar, eu indico alguém. E às vezes, assim, eu ia nas empresas, daí passava por alguém que vendia alguma coisa. Daí eu, ai, o que que tu vende? Já tentava conhecer, porque eu pensava assim, meu, que legal, porque se qualquer coisa, eu posso indicar essa pessoa, ó, eu já tenho contato, eu já pegava o contato, então, porque eu acho que é isso, assim, sabe, uma rede onde as pessoas se ajudam, porque eu vejo que as marcas, elas têm muito essa coisa do, ai, meu fornecedor, eu não vou indicar para ninguém. Nossa, eu sou totalmente ao contrário disso, eu acho assim, olha, eu vou indicar, e assim, é claro, algumas pessoas têm medo de indicar, às vezes até profissionais, assim, eu tenho muito essa coisa de indicar as pessoas para trabalhar nos lugares, assim, sabe? Porque eu sempre sabia, né? Como eu era representante, sou representante, né? Eu digo era porque agora eu não tô na rua, né? Aquela assim, como representante, tu fica pipocando nas empresas, daí tu sempre sabe, assim, o estilista que quer sair de lá, o dono de empresa que tá buscando alguém, tudo tu sabe, assim. Então eu sempre ficava indicando, assim. E daí, às vezes, eu conversava com as pessoas que diziam, eu tenho medo de indicar, porque às vezes o profissional não é bom e foi eu que indiquei. Que, meu, eu sempre indico e digo, olha, eu não trabalhei com a pessoa, eu não sei se ela vai ser a pessoa que tu espera, mas Mas assim, o que bate um eu papo. conheço dela é essa parte, conversem e tentem descobrir, sabe, se são ideais ou não. Mas assim, Exatamente. eu conecto. Conectou. Assim, não tô dizendo que a pessoa vai ser incrível, que todo mundo vai ser incrível, porque às vezes não é nem questão de ser incrível ou não. Às vezes é porque não bate, né? Então, Sim. aí eu não tenho esse receio não de indicar e de Meu, falar, porque eu lembro que era muito engraçado. A Mag também falava para mim, Cândice, vai abrir uma agência de emprego, porque toda hora eu tava, sai dessa área, vai abrir uma agência. Porque, cara, eu falava, mas é óbvio, junta esse ponto com esse ponto, pode dar a solução pro cara, entendeu? E é bem isso. Se eu conheço a pessoa, se eu já trabalhei, eu posso ir com mais profundidade. Se eu não conheço, é simplesmente, ó, eu vi isso, mas vai lá assuntar, porque eu sei que a pessoa tá precisando. E de repente, meu, é uma sensação maravilhosa, não é? Quando você junta pontinhos. Eu entro sim, numa adrenalina. eu acho bem legal também. Achei que era só eu. Eu vejo assim, meu, às vezes eu olho para o mundo e parece que o mundo, assim, podia se conectar melhor, sabe? Às vezes tem gente que está no lugar errado, que eu penso, meu, essa pessoa, ela é tão incrível, né? E, poxa, ela podia, às vezes, assim, uma assistente de estilo. Quanta assistente de estilo que eu já conheci que não desenha. Eu fico pensando, gente, essa pessoa podia super estar desenhando, ela sabe tanto, ela conversa, entende tanto do assunto, assim, que legal. Só que às vezes aonde ela tá, não existe ainda essa possibilidade, né? Então eu sempre fico pensando assim, eu Meu, juntando os eu pontos, sou. né? Nossa, eu sou a rainha de grudar a galera. Eu
Adoro, para mim isso é mágica. Até o Luciano falou assim: meu, a Candice vai arrastando todo mundo com ela. Porque assim, cara, eu vou vendo. Quando eu comecei a fazer as coisas aqui, eu não falei para você, Fran, você tem que fazer seu canal, você tem que falar as coisas. Não foi? Eu não faço isso. Fran do céu. Vai direto. Não, porque eu endoido, cara. Eu endoido. Eu começo a ver as coisas assim. Aí eu vejo a pessoa falando cheia de conteúdo maravilhoso e eu já quero que essa pessoa comece a jogar pro mundo. Eu enlouqueço. Isso é bom demais. A Fran tá travada. Voltou, Fran? Ai, voltou. Tá comigo. Beleza. Então tá, vamos lá. Oh, mas eu acho que a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu ver o que mais. Vai falando um tiquinho, mas a gente vai ter que encerrar para você falar do desafio de você ter a sua própria marca. Porque aqui, ó, a live ela fecha com 1 hora. A gente já tá com 51 aqui. Já. Quando a gente fala muito é assim que acontece. Então, assim... Deixa eu ver se eu falei aqui, deixa eu fazer o checklist. Encerra aqui do representante, a gente tem esses 10 minutinhos, e aí a gente começa outra para você falar dos desafios de ter sua marca, entendeu? Que aí a gente entra na quitanda. Beleza. Então, ó, eu já falei quase tudo. A única coisa que eu não falei, talvez tão escrachado, né? É essa questão que eu vejo o representante como a comunicação, assim, sabe? Quando eu tô num cliente, assim, eu posso chegar lá e falar realmente a minha opinião, porque é como se eu não tô lá dentro da empresa, então assim, porque nem sempre o cliente tá certo, nem sempre o cliente tá errado, tem todo um lado, assim, né? E eu acho que a comunicação é o que tem que ser cuidado quando tu faz essa parte de estar nesse meio de venda, onde tu vende um produto que não é tu que faz, né? E tu vende para uma pessoa que não é tu que vai receber também, então tu tá no meio. E essa parte dessa comunicação, assim, eu percebo que às vezes os problemas que acontecem no dia a dia, eles acontecem porque falta... Meu, passou uma moto agora. Foi. Ele acontece por conta dessa falta de comunicação entre os lados, assim, né? Meu, e é difícil é muito mesmo. verdade as empresas, elas... É como se, assim, sabe, uma fosse sol e a outra lua, e daí elas não se conversam. Não, e é muito louco, porque assim, ó, o que eu sempre fiz, tive, assim, extremamente importante para mim, sempre foi, cara, eu tenho que ter uma boa comunicação com o meu representante, com quem vai me representar, né, a empresa, a arte, eu tenho que entender ele, eu tenho que saber passar para ele, porque quanto melhor for a nossa comunicação, eu sei que melhor ele vai passar para o cliente o que eu preciso que ele passe. Que é aquela nossa história que a gente estava falando de, tipo, ele entender essa arte, ele entender esse produto para saber falar. E se você entra numa guerrilha onde parece que são 2 times disputando, sendo que é um time só, acabou. Então, assim, eu nunca suportei aquele mimimi de a representante tá chegando e já virar o nariz, entendeu? Isso pra mim... Por quê? Porque que acontece? O dia a dia é difícil, o dia a dia é pesado. O representante apanhou que nem cachorro, às vezes, lá fora. Aí chega dentro da fábrica, apanha mais um pouquinho, não é? Tô mentindo? Aí você apanha do cliente porque os problemas produtivos acontecem. Quando você tá no meio da cadeia produtiva, o problema acontece para tudo quanto que é lado. Quem falar que não é, não sei que marca que está trabalhando. Não presença, porque eu não conheço. Aí o cara... Eu também. Porque assim, claro, existe um bom relacionamento, é maravilhoso, mas o dia a dia também é feito dos desafios que o bicho pega. Aí o representante vai lá, apanha do cliente e fala, meu Deus, o que está acontecendo na produção? Preciso saber o que está acontecendo para ajudar esse cliente. Corre na produção. Aí você apanha da produção. Porque a produção também tá apanhando, né? Aí ele apanha, ele bate em você porque ele tá muito nervoso. Aí você pega todo aquele amor que tá dentro de você e vai pro desenvolvimento. Aí você entra no desenvolvimento querendo abraçar e beijar todo mundo. O que vai acontecer? Aí se o cara que tava lá, ai, tô aqui criando magia, ele também tá apanhando. O que vira o dia a dia? O têxtil. Apresenta o texto para você, entendeu? Um mundo de amor e magia. Agora, quando há empatia, que as pessoas entendem que, putz, hoje o cara não tá legal, espera ele baixar o giro,
entende o que aconteceu, se você tem a empatia de esperar, entender o que está acontecendo, porque às vezes o representante chega num flow tão frenético de problemas que ele precisa primeiro só jogar para fora, para as próprias ideias, Sim. não é, Fran? Assentarem Sim. na cabeça. É bem isso mesmo. E se você não chega numa equipe que tem empatia, que entende, cara, ele tá lá na ponta e alguma coisa muito séria aconteceu, deixa eu esperar ele acalmar, ou até trago uma água, deixa eu trazer uma água aqui para ele. Aí ele acalma. Aí o flow e as soluções e as coisas acontecem e o time trabalha junto. Esse seria o mundo ideal, né? Pelo menos eu sempre tentei ser essa profissional. No dia a dia que é mais difícil, assim, mas é bem isso mesmo, assim. Eu acho que todo mundo fica lá no seu casulo, né? Vivendo alguma coisa que às vezes está super se estressando e tudo mais. E eu, assim, graças a Deus, eu trabalho com a minha irmã. Então, né? Por isso que eu dou conta de coisa nessa vida. Desde o início, porque a primeira coisa que eu já vi que não dava era assim, ó, eu tô no cliente, eu sou uma pessoa. E tem mais 10 mandando e-mail. E eu sempre fui muito preocupada em responder. Assim, nossa, porque a primeira coisa que eu senti é que as pessoas, às vezes tu não precisa ter a resposta certa, mas o fato de tu mostrar para elas que tu tá buscando a resposta é importante. Muito. Porque assim, senão tu fica no vácuo, e ficar no vácuo é 1000 vezes pior. Então, assim, eu percebi isso nos clientes, que às vezes o fato de eu ir lá e dizer, olha, fulano, explicar, olha, agora eu não posso, daqui a pouco eu vou te responder, tá? Olha, até no Já final calma do o dia, coração. Pronto, porque daí ele se organiza, senão ele fica ali. Oi, sabe? Ó, a Sinara deu um oi aqui. A Sinara que trabalha comigo, graças a Deus. Então, quando eu comecei na representação, eu convidei ela para trabalhar comigo. E quem olhava de fora, assim, meu Deus, que louca, né? Porque nem ganhava para isso, assim. Tu ia dividir um negócio que, sabe, nem que não tem. Mas eu pensei assim, ou é isso, sabe, 1 mais 1 não vai ser 2, 1 mais 1 vai ser 10, porque enquanto eu tô lá no cliente falando com ele, eu posso estar lá, não preciso responder o WhatsApp na hora, porque eu sou muito isso, assim, também, eu tô aqui, tô conversando, tô lá no cliente, tô lá, sabe, não tem essa de estar ali, tá aqui resolvendo outra coisa. Então, tô ali. Enquanto eu tava ali, eu sabia que ela tava lá. Isso me acalmava também. Então, assim, respondendo tudo que ela conseguia, então tudo que de e-mail e tudo mais, ela tava lá respondendo. Então, isso na hora que eu tô lá na frente do cliente, assim, me dá Faz toda a uma diferença. tranquilidade. E eu vi que Fran, isso, assim, todo mundo tem vai que ter. acabar. Vai desligar na Tá. minha cara. Então a gente vai voltar, que agora eu quero que você fale dos seus desafios como tendo a sua marca própria, ok? A Quitanda, vamos conversar sobre isso. Estou encerrando, voltando. Oremos para nada travar. Então tá. Só, um minutinho eu já vou te chamar. Vamos lá. Oi, Fran. Oi. Cara, cada hora que eu entro nesse Instagram, as ferramentas mudaram. Agora, eu não consegui deixar o bate-papo ao vivo, mas eu consegui baixar no meu IGTV. Cada hora eu tenho que aprender a apertar num botão diferente. Bom, não consegui salvar o ao vivo, mas foi pro IGTV. Eu não me importo onde que ele vai salvar, desde que ele salve, porque eu quero essa live para ir pro YouTube, entendeu? Desde que dê certo, ele salva onde ele quiser. Jesus, né? Ninguém merece. Eu escrevi lá de qualquer jeito e baixei. Mandei por lá. Oremos para ficar tudo certo. Fran, você tá travando aí para nós. Foi? Agora tá foi? me ouvindo direitinho? Foi, aqui tá indo. Sim. Tá. Fran, então, cara, a gente tem experiência para escrever um livro, né? Porque você também já tá há quantos anos aí na estrada do têxtil magia? Nossa, agora faz bastante. Ai, meu Deus, eu sempre falo que eu tô há 10 anos, mas já vai fazer 20. Você nem sabe quanto tempo 20 você vai estar louca, cara. Que gente. Não, 10 anos eu trabalhei como estilista direto, assim, né? E daí 10, mas o 15, todo? Não, deu. Eu comecei. Na verdade, na área têxtil mesmo, eu conversei com 17, eu tenho 32, dá uns 15, eu acho, né? Então, eu comecei bem novinha também, com, sei lá, eu também não sei, porque eu comecei a vender desenho com 15 anos, aí a gente arredonda, né? Tipo, ó, põe 20 anos aí, tá bom. Eu também não sei a data certinha, às vezes eu tento amarrar na minha mente as coisas, sabe?
Mas enfim, né? E hoje eu tô com 37 magia. Vamos lá, tem Vamos lá, história Fran. já. Nossa Senhora, Então, tem história. então, Agora, Fran, eu... a pegada é depois da Fran estilista para empresas, depois da Fran representante, porque você não representa só estamparia, né? Você representa metais também, né? Tem outro rolê. Isso. Aí você Isso, vem, a gente então, como fez se isso não. até para poder juntar. Quando a E aí, Sinara como se entrou, não. para a gente Fala. conseguir ter ela junto, a gente trouxe mais uma empresa daí. Que é para ter Isso. recurso para girar essa roda, Para né? poder conseguir. É, exatamente. Assim, ou ficava sozinha só com uma, ou ela vinha junto, porque a gente é sócia, né? Então, em todas as coisas que a gente faz, a gente é sócia. Então, é junto, assim. E outra coisa também, que às vezes as pessoas pensam assim, às vezes vai trazer alguém para trabalhar junto e tal, né? Daí contrata alguém seria talvez muito mais fácil, porque assim, tu paga algo fixo. E eu pensei assim, não, né? Eu acho que é legal junto, assim, e daí assim, tem as dores e tem o, sabe, se tu não pode bancar um negócio, né? Tu pode dividir aquilo que tu tem. Então, assim, é pouco, mas bora dividir, assim, sabe? Bora crescer junto. É, exatamente. E tem E aí, dado como bem se você certo, não assim, por mais que tivesse as pessoas pouco. acham que irmãs não trabalham, não dá certo, trabalhando junto, a gente tá aí, ó, já. Vai fazer, eu acho que 5 anos. Firme e Massa. forte, ligando de E vez em como se não quando. fosse pouco. É, umas treta à parte, mas a gente se entende. Se Sim, não fosse suficiente, você decide então ter a quitanda. isso. O que acontece? Na representação, Cândice, a gente fazia todo final de ano, desde o início, desde quando eu comecei, que eu fiquei um ano, né? E depois, nos outros anos, a Sinara entrou, veio junto e a gente fazia todo final de ano lembrancinha personalizada para os clientes. Mas não era uma lembrancinha assim qualquer, era com o nome, né? E com o passar do tempo, Sim, eu isso a tenho. gente fazia não, não só Eu para os tenho clientes, a gente várias. viu, a gente pensava sempre assim, final de ano, sabe, todo mundo que faz parte da nossa vida, todo mundo que contribui para o nosso trabalho, então a gente sabia que nós, como representantes, era o cliente, eram vocês que estavam do outro lado também fazendo o negócio caminhar. Só que isso, assim, era uma coisa que eu adoro, a gente adora, a senhora gosta, a gente faz assim por gostar, sabe? Às vezes nem todo mundo deve achar tão incrível assim. Então eu Eu comecei acho a incrível. pensar nessa coisa de propósito, de tentar entender o que a gente gosta de verdade dentro daquilo que a gente faz. E eu comecei a ver que essa parte de encantar, de fazer alguma coisa assim que fosse além, sabe? Era uma coisa que eu fazia muito mais por mim do que pelos outros. É o Sabe? prazer da criação. Quase assim. Sim! Como que eu vou pegar meu lado estilista, jogar na gaveta e virar outra coisa? Como é que eu uso isso também? E daí assim, quando eu comecei na representação, eu achava assim que eu ia super interagir com todo mundo e participar, né? Mas assim, no dia a dia não tem como, né? Então assim, tu interage, tu ajuda, tu contribui, mas não é assim tão profundo, né? Profundo. Então eu acho que nesse lado eu comecei essa válvula de escape, assim, que era fazer isso, né? E a quitanda surgiu assim. A gente começou um dia, eu e a Sinara, a gente tinha os tecidos, bandeirinhas de tecido, assim, em cima da mesa. E daí a gente pensou assim, por que será que ninguém usa esse tecido para fazer pijama, sabe? Quando tu tenta, às vezes assim, tu super vende o negócio, daí a pessoa às vezes não, e tu, nossa, mas eu ia amar. Daí nisso chegou uma tia nossa, eu joguei a bandeira para ela e disse assim, o que tu acha de um pijama nesse tecido? Nossa, se eu tivesse um pijama nesse tecido, incrível, isso não existe. Aí começamos a fazer tipo uma pesquisa com as pessoas assim, sabe? Aleatoriamente. E daí ele plantou a sementinha, mas foi uma sementinha, assim, sabe? E faz bastante tempo, deve fazer mais de um ano já essa sementinha. E daí a gente começou a pensar como que a gente poderia fazer isso paralelo, assim. Paralelo, então, assim, eu tinha toda a experiência de desenvolvimento e tudo mais, a gente tem a representação que a gente faz durante o nosso dia,
e como que a gente podia fazer isso, assim, que era uma coisa que, poxa, a gente tinha a faca e o queijo na mão, a gente tem o conhecimento, tem os tecidos, tem tudo assim na mão para poder fazer, saber como faz e tal, a gente podia aprender o resto, assim. E foi assim que a gente começou lá a sementinha, né, nessa história da quitanda. E daí vem todos os 50 mil desafios, assim, porque daí tu tem que aprender muita coisa, né? E eu fiquei pensando assim também, poxa, eu quero criar. Quando eu comecei o Rabisca ali, o Vem Rabiscar no Instagram, eu pensei assim, bah, eu quero criar conteúdo, né? E eu quero que ele seja um conteúdo bem verdadeiro, dia a dia, assim. E eu pensava assim, poxa, se eu tiver uma marca vai ser perfeito, porque eu vou passar por tudo que eu imagino que seja, mas que eu vou viver de verdade. Então, eu acho que isso é muito mais verdadeiro também. Nossa, Fran, Fora que eu vou estar do outro lado do cliente, né? Então, assim, eu sou a representante e assim, poxa, eu também vendo tecido para mim mesma, eu recebo tecido. Eu sei o que é o sentimento de tu receber o tecido e ele ter falhas, às vezes tu vê o que eu faço agora. Então, assim, todo é o sentimento mesmo, sabe? De não, tu, às isso vezes, faz falar. toda a diferença. Porque eu não sei se você sabe, acho que eu já comentei por alto, eu tive uma marca também. A gente teve uma empresa no comecinho, eu era bem menina, começando no têxtil, ali para os meus 17, 18 anos. A gente teve uma empresa com meu pai, né? Meu pai, eu e o Rafa, de. Era uma facção, a gente fazia uniformes, e aí, como a gente já tinha costureira, tinha tudo, eu comecei a fazer camiseta também, porque eu criava para outras pessoas, por que não criar para a gente, né? Então, você saber o que o cliente passa na pele, não tem preço. É outra via, é um passo Não, além. não que eu goste de lembrar de algumas dores, mas a gente faz algo de bom com isso, né? É, bem isso mesmo. Daí, assim, o que a gente pensou a primeira coisa, né? A gente pensou a quitanda. Então, assim, a gente vai fazer pijama, então, assim, que pijama, né? Então, assim, aquele pijama que a gente não consegue achar, que é onde eu acho que todo mundo que cria uma marca, hoje em dia, está partindo de uma dor, né? Que é o quê? Assim, eu não uso pijama por quê? Eu, Fran, sempre ficava comprando camisetas, porque eu não conseguia achar os pijamas que eu me conectava, assim, porque eu ia comprar pijama, daí vou comprar pijama rosa, não gosto de rosa, azulzinho, mescla, daí assim, aquelas coisas de bordado, eu também não gostava, daí, uma camiseta, fechou o bonde, é assim que vai ser. E daí, então, a gente partiu disso, assim, e a Sinara na mesma questão, a Sinara comprava pijama, mas assim, e daí comprava por comprar. Tinha que ser barato, porque não era um que ela gostava, então não comprava por comprar, assim, né? Daí a gente pensou, poxa, o pijama, ele podia ser melhor mesmo, então... Sabe essa coisa que às vezes a gente fica achando no mundo assim, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Daí tu pensa, não, ao invés de eu ficar falando para os outros o que podia ser, por que eu não faço, então? Já que eu acho que podia ser, né? Sabe, eu acho que todo mundo devia se perguntar isso. Quando tu chega para alguém e diz assim, por que tu não faz isso? E se é tão fácil assim, não Faz faz, tu, aquela. né? Aí a primeira coisa que a gente pensou, que daí eu já comecei a identificar os problemas, porque daí assim, pensa, eu unia a parte que eu era estilista, com a parte que eu era representante, que eu via tudo que às vezes acontecia dentro das empresas de dar errado, de não dar, né, de não dar certo no final, de receber desse jeito e ser daquele outro jeito. Então eu pensei assim, não, então a gente já vai começar evitando os problemas, assim. Então uma das coisas que a gente pensou é de fazer estampas que fossem atemporais, né? Então eu acho que o lado de ser atemporal na estamparia é bem difícil de tu conseguir, porque daí tu tem que ter um contexto assim, né, muito estilo próprio. E eu vejo que assim, a gente está muito longe ainda, a gente está começando. E eu acho que isso é o mais legal, é tu ver que tu está começando. E daí tu começa assim, parar de se cobrar, sabe? Porque eu falo assim para a Sinara, eu sei, eu conheço estamparia, eu vejo muitas estampas, eu sei que a gente está muito longe ainda do que é para ser. Eu consigo olhar e ver assim, é isso, tá errado aqui, ali poderia ser melhor, mas é um caminho que tu tem que trilhar. E tu tem que Mas, entender, que tu tem que aprender, e tu tem que mas não entender, tem ver os uma. erros. É que me veio um negócio. Mas não tem uma pegada diferente quando é para você e quando você está fazendo uma coleção para uma marca?
Você não é muito mais objetiva quando você está fazendo para o outro do que quando você está fazendo para você mesmo? Porque quando se abre por exemplo, eu vou fazer camiseta, como é o que eu tinha. Quando eu posso fazer a camiseta para mim, que eu sou a única pessoa que vai decidir essa bagaça aqui, se abre um leque de possibilidades tão grande na cabeça que você trava. É tanta possibilidade que você trava. E aí, essa confusão desse leque de possibilidades faz com que você não decida nada. Por isso que eu já te falei, faz o briefing e me passa. É bem isso aí. É bem isso aí, porque é bem louco, assim, né? E tu fica preocupado também. Tu, ao mesmo tempo, tem a preocupação da venda, ela ainda é pior. Porque ela, assim, ela vai sair do teu bolso, daí, assim, tu começa a ver números. Por isso que, às vezes, assim, até é importante tu passar números para a equipe de desenvolvimento, porque daí a pessoa vai ter mais noção. Porque hoje a gente faz tudo, né? Então, a gente faz tudo, a gente sabe do boleto que tem para pagar, e esse boleto que é daquele tecido, e aquele tecido que está lá, e o produto que está parado, e o produto que, esse dia vender aquele lá. Então, assim, tu começa a juntar tudo isso dentro da tua cabeça, né? Então, é bem mais difícil. E essa parte que tu falou da quantidade, da opção, é muito isso, assim. E quando tu cria um negócio, não sei tu, mas a gente, assim, tem 1000 pessoas que vêm dizer assim, tu devia fazer isso, tu devia fazer aquilo, E daí, assim, daí tu olha e pensa assim, se fosse fácil assim, né? Porque às vezes a pessoa, tu podia fazer um pijama assim. Para fazer um pijama assim, eu tenho que desenvolver uma modelagem do zero. Quando eu desenvolvo uma modelagem do zero, eu faço a piloto 3 vezes para até ficar do jeito que... Porque, assim, tu não quer botar qualquer coisa ali, né? Então, assim, é todo um processo. Todo um processo. Qualquer ideia nova, qualquer ideia nova se transforma num mar de consequências na frente. Cada ideia nova. Então, eu penso, né? Cara, com o conhecimento que eu tenho hoje, naquela época que eu fiz minhas camisetas, seria totalmente diferente. Porque lá atrás eu queria inventar moda. Recorta aqui, recorta ali, eu endoidava as costureiras. Era camiseta, mas era uma engenharia. Eu enlouquecia todo mundo. Aprendi muito. Só que assim, cada vez que você endoida em abrir esse leque, é um mar de modelagem, é um mar de testes de costura, é um mar de tanta coisa. E aí você não entende porque tem marcas que decidem trabalhar apenas essa é a minha modelagem e o que acontecer vai acontecer com a estampa. Por isso que também a estampa é tão importante nesse processo, para quem não pode ficar inventando moda, literalmente, né? Isso aí. Porque, então, e daí, o que eu penso, assim, daí quando eu entendi que tudo é um teste. Então, assim, tudo vai se transformar e tu vai aprender, sabe? E a partir do momento que eu entendi isso, eu acho que eu tomei algumas ações, assim, né? Que eu sempre, assim, primeiro, eu sabia que eu sou uma pessoa que penso nesse lado criativo, então, assim, sou meio doida, penso 1000 coisas. Então, eu e a Sinara, a gente conversa, né, várias vezes sobre isso. Eu, assim, Sinara, tu é a pessoa que é mais pé no chão, então a gente é equilíbrio. Então, eu acho que um dos primeiros pontos quando tu cria um negócio é tu entender o que tu é dentro daquele negócio. E entender quais problemas tu causa, entendeu? Porque tu, com o teu negócio, a tua forma de ser, tu também causa problemas, né? Então, se tu tem outra pessoa junto no teu negócio, ótimo. Se tu não tem outra pessoa, é legal, às vezes, tu ver, para quem tem um negócio que tá aí, né, assistindo e tudo mais, tu linkar assim, sei lá, 3 pessoas que são pessoas que não são pessoas que vão dar ideias aleatórias ou falar de qualquer jeito, mas que tu possa volta e meia trocar uma ideia e falar aquilo que tu tá pensando e ouvir. E geralmente, assim, 3 pessoas com opiniões bem diferentes umas da outra, assim, sabe? Tipo, uma pessoa mega criativa fora, uma pessoa bem pé no chão. E assim, tu não vai fazer o que essas 3 vão falar. Mas quando tu tiver uma ideia e tu ouvir as 3, depois tu vai juntar tudo e vai tomar uma decisão melhor, entende? Isso eu vejo que dentro da Quitanda é bem legal, porque a gente tem esse equilíbrio e assinar, assim, né? Então, a gente fica sempre debatendo a ideia, assim, tal coisa, tal coisa. Então, a gente aprendeu a ouvir uma outra também. Tudo é aprendizado, gente, porque
tu aprender a ouvir é muito difícil, as pessoas são muito mais acostumadas a falar a sua opinião, debater a sua opinião, brigar pela opinião, né? Mas tu parar, ouvir o outro Ouve. lado e pensar como isso acontece. E se tu não tem alguém dentro do teu negócio, eu digo que é legal tu fazer isso, sabe? Tu ouvir alguém e tentar entender, assim, porque às vezes, tô pensando em fazer isso. Daí tu escuta. E daí, assim, a questão do teste, por exemplo, né? A gente, na questão assim, peça, né? A gente faz uma peça, a gente próprio, por mais que a gente tenha uma imensa vontade de sair cortando tecido, porque é só ajustar um detalhe, a gente já fez isso e a gente já viu que deu errado. Porque assim, quando tu depende de outras pessoas, tu passa a informação e tu diz, olha, aumenta 5 centímetros aqui. Da pessoa, às vezes, não aumentou aquele 5, ela fez as outras coisas que tu falou e ela esqueceu do 5. E daí, se tu cortou todo o tecido, ferrou. Então, assim, mais do que nunca, eu já achava, eu já defendia fazer teste, sempre defendi isso como estilista, em fazer teste de produto, mas tendo uma marca, eu percebi que isso ainda é, sabe, maior ainda. Outra coisa é assim, ó, o tag, né? Porque daí tu começa a fazer produto, tem 500 mil coisas. Tem a corda do tag, tem o não sei o que, tem a etiqueta interna, tem o... Daí tua cabeça, sabe? Então, assim, uma coisa que eu pode contar aí para quem tá iniciando o negócio também, a gente tem uma impressora que é uma impressora bem boa, assim, né? Então a gente imprime. E passa muito trabalho, porque tem que alinhar os dois lados, fazer coloridinho. É todo um trabalho. Mas o que acontece? É mais caro porque ocupa tempo, vamos supor, né? Só que eu não precisei ir lá e comprar 1000 tags. Agora, então assim, eu vou lá e faço o teste, eu boto a rodar, vejo como foi, vejo se a pessoa que leu o tag fez sentido para ela, e se daqui 2 meses eu quiser mudar, eu posso mudar, e daí posso ir lá e fazer um tag certo como eu queria. Por exemplo, na Sabe o Quitanda... que a gente fazia? A gente fazia assim, quando eu tinha a marca, eu tinha as tag Power, né? Que eu queria, né? Quando a gente vai criar, a gente cria aquele monte de coisa e depois o cliente corta e joga fora. Mas eu queria um monte de balangandã. Eu vejo porque eu jogo fora as coisas aqui quando eu compro, né? Você para, cara, eu gastava tanto dinheiro nisso e a gente joga. Mas enfim, faz parte da apresentação do negócio, do rolê. Então eu tinha as tags principais. E as outras, a gente fazia uns adesivos, umas coisas para explicar como cuidar da peça, porque eu sempre fazia umas estampas diferenciadas, usava muito pastissol, gel, um monte de rolê. Lá há 1000 anos atrás, era muito comecinho de todas essas técnicas, né? Sim. Então a gente tinha que ter esse cuidado da galera entender como cuidar dessa peça. A gente mandava imprimir em gráfica rápida, sabe? Aí a gente comprava pacotes dos papéis que eu queria, mandava Sim. para gráfica rápida, porque ele vai fazer isso aquilo, e ó, tesourinha a hora que chegava em casa, que chegava pra Isso. gente, entendeu? Então, de repente, também é uma alternativa de você ter outras tags, outras coisas, vai para gráfica rápida e você faz também. Pode dar Então, sequência aí no seu rolê. a gente faz isso porque, assim, isso que tu falou, por exemplo, do tag que corta e joga fora, né? Uma das metas que a gente tem, assim, na Quitanda é que a gente consiga evitar essas coisas. Então, hoje ainda não tem como, mas é uma meta. Então, assim, uma ideia que a gente tem de fazer, vou até compartilhar aqui, é assim, o tag ser um porta-copo. Sabe aqueles porta-copo de papel que tu bota, assim, o copo em cima e tal? Então, a gente quer fazer isso. Só que assim, o que vai escrito no tag, né? Imagina se eu vou lá e gasto um monte com porta-copo, e daí eu boto coisas lá, né? Faço um visual que depois eu vou querer mudar. Então, assim, primeiro a gente faz um teste, vê como vai ser. Da mesma forma, assim, tudo que a gente faz. Eu vejo que a Quitanda faz, sei lá, 6 meses que a gente tem, eu acho. Então, assim, a gente lançou ela, foi ali em dezembro. Assim, a gente começou a pensar em agosto, lançou ela em dezembro. Então, assim, é muito recente. E tudo é muito pequeno ainda. E, assim, quando alguém pergunta, mas por que vocês não fazem mais? Tem um monte de gente que fala, mas por que vocês só têm isso? Por que vocês não fazem mais? Por que não produz mais? Calma, porque, assim, ó, a gente começou e não vendia para todo o Brasil, né? A gente não entregava e tal. Por quê? Porque, poxa, a gente estava começando. E o desconhecido é muito difícil. Então, assim, o legal é tu entender um pouquinho primeiro. Então, assim, o cliente recebeu o produto,
e tu vê assim, eu já tive problema de no site acontecer tal coisa. E daí foi alguém aqui do Maracajá que comprou e a gente pôde conversar, explicar, e ela sabe, ela conhece a gente, então foi mais fácil de resolver para ela e mais fácil de a gente aprender. Então, assim, lançamos, tudo é teste, sabe? Então, assim, a primeira estampa, a gente vai lançar a estampa, a gente lança a quantidade menor e a gente, agora deu certo, agora a gente vai comprar mais. Então, assim, a ideia de fazer e tu replicar, e eu acho que se tu começa a ver tudo como, primeiro eu faço em pequena escala e depois tu faz a grande, tu consegue melhorar, sabe? E eu acho que para tudo, assim, para o tag, para embalagem. Então, assim, a gente foi comprar embalagem de correio, tá? Vamos comprar quantidade menor, vamos quantidade menor. Vamos fazer assim para ver. Porque se a gente quiser fazer diferente depois, a gente não gastou ali um monte para poder fazer 1.000. Parece muito atrativo, sabe? Não, se tu comprar 1.000, tu vai pagar X centavos a menos, então é muito atrativo, parece que tu vai economizar muito, assim. Só que essa economia é uma economia que depois não acontece, se tu mudar, pode jogar tudo fora. Então, quando tu tá começando alguma coisa, eu acho que é muito legal essa questão de tu ir testando, sabe? Fazer muitas vezes da forma que não seria a forma ideal, a que vai te dar, sabe? Todo mundo às vezes quer fazer as coisas, quer fazer tudo perfeito, né? Então vai, já compra tudo, já compra isso, daí deixa para lançar. Por exemplo, quando a gente lançou o Insta da Quitanda, a gente lançou quando a gente pensou em fazer o negócio e a gente já criou, porque eu pensei assim, a gente já vai engajar as pessoas ali. Então, quando a gente lançar o produto, a gente já vai ter pessoas querendo ver esse produto. E foi bem isso que aconteceu. Assim, é claro que não teve uma venda gigante, mas quando a gente lançou o produto, já tinha gente esperando para comprar o produto. Claro, do Legal. Maracajá, ali perto e tudo mais, Sim. mas era isso que a gente queria. A gente queria que as pessoas já fossem engajadas. Então, eu acho que às vezes esperar a perfeição, esse é um erro, né? Um erro. Quem trabalha na área de design sofre muito com isso. Tu fica querendo ser perfeito, querendo ser perfeito, querendo ser perfeito, e daí tu não lança, tu não faz, tu não se joga, e tu perde a oportunidade de aprender. Sim, E não tem uma coisa muito louca também, começa a que ver pelo que menos eu tudo. sempre passei muito por isso, de tipo assim, você vai lançar e falar, putz, mas eu vou lançar só dois, tipo, dois modelos, vão achar que é pouco, vão achar que é nada. E aí você vai e faz uma porrada de modelos. Isso também é um problema. A gente ter esse desbloqueio de ter coragem de lançar um modelo, dois modelos, e ir adicionando no decorrer do caminho, para quem está começando, isso é um desafio imenso, porque você entra com milhões de crenças limitantes, de onde tipo, putz, só um ninguém vai se interessar. Porque o próprio consumidor é muito louco. Porque, por exemplo, quantas vezes você não entra numa loja de tênis? A loja está socada, mas você olha tudo ao redor, o Rafael faz isso direto, ele fala assim, não tem nada, vira e sai. Só que, tipo, ali tá socado de modelos. Você conseguiu me escutar, Fran, as coisas que eu falei? Agora, sim, da loja de tênis, né? Daí, É. quando tu Aí, entra, por essa exemplo, o parte sim, Rafa daí passou entra, casa de modelo. aí ele, assim, aí ele entra, putz, não tem nada. Só que ele, na adolescência, o pai dele teve uma loja de tênis. E ele trabalhava lá. E ele sabe que para cada tênis daquele que tá lá, a loja teve que comprar uma grade fechada de numeração. Então você vê um tênis ali, mas é muita coisa que tem por trás. Só que você, como consumidor, você quer ver um mar de coisas, né? E aí, É bem quando isso você aí. tem que começar tendo aquela consciência de, putz, mas como que eu vou começar? O cara vai chegar lá, vai ter uma coisa. Você conseguir equilibrar esse seu sentimento de saber que as pessoas têm essa necessidade de ver milhões de coisas e saber que você só pode fazer uma, que não dá para você ir na louca de fazer um monte, é um desafio gigante para você colocar sua banda para tocar ali na rua, sabendo que o É bem certo isso. é começar com um. Você teve que passar por esse sentimento aí doido de ter que lidar com isso, de começar com uma peça. Com quantas peças você começou o Insta ali? O Insta, a gente lançou, acho que tinha. A gente fez mais estampas, assim, porque a gente começou, tipo, com a pilotagem, assim, sabe?
Então a gente tinha uma de cada tamanho, sabe? E a gente ainda tá nessa vida, assim, sabe? De quando lança, você tipo, é isso que a gente tem. Daí as pessoas, daí a gente ficou aí nessa neura, sabe? Poxa, mas daí a gente vai, como que a gente vai fazer? O que acontece? Quando a gente começou, o primeiro problema a resolver era a questão da quantidade, né? Então, assim, a quantidade mínima que precisa, ela é bem difícil. Então, assim, a gente queria começar o pijama feminino e tal. Então, assim, mas para a gente conseguir chegar na quantidade, a gente aumentou a grade. E daí a gente, né, atende também o masculino, o infantil. A gente, de início, fez isso muito mais para conseguir atender essa quantidade. E assim, hoje a gente já questiona, sabe? Vamos nichar mais, vamos fazer só o feminino. Por isso que eu digo que tudo é uma evolução. Tudo é uma coisa assim, tu olhar para isso e ver assim, bom, foi assim que a gente aprendeu. É muito fácil para alguém chegar de fora e falar assim, tá, não, mas tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Só que a pessoa, às vezes, ela não passou por todas as dúvidas que tu passou, por todos os questionamentos. Então, é muito fácil para quem tá de fora, né? Só que daí tu vai assim, daí tu vai pisando em ovos, né? Tu vai fazendo, vai vendo como repercutiu, tu vai vendo o que que dá certo, o que que não dá certo. De início, eu vou te dizer como que a gente começou. A gente queria fazer pijama, a gente não sabia direito o que tipo de estampa que a gente ia fazer. Aí começa a ter aqueles questionamentos do tipo, eu amo isso, mas será que vai vender? Porque assim, querendo ou não, tu quer fazer uma coisa pra ti, mas se tu quisesse fazer só pra ti, tu ia lá e fazia um pra ti, deu, né? Vou fazer só pra mim, fechou. Compro lá, né, um metro e deu. Mas não, tu quer fazer para atender as pessoas, e daí tu começa a se questionar se realmente tu tá dentro do contexto. Então eu peguei, assim, a gente desenhou, eu e a Sinara, a gente desenhou e foi jogando ideias. E daí eu peguei, recortei as camisetinhas, assim, a gente fez umas camisetinhas e uns pijaminha. E daí a gente pegou assim, o meu cunhado, o meu namorado, a Sinara, eu, a minha sobrinha, algumas pessoas que a gente achava que seriam o público. Espalhou as camisetinhas e daí assim, escolhe aqui nesses pijamas aqui, o que que tu compraria e qual que tu não compraria de jeito nenhum. O legal de tu botar o que a pessoa não compraria de jeito nenhum é muito bom, porque às vezes assim, escolher ali, mas aquele que ela não compraria, tipo, é aquele que tu tem que realmente pensar em não colocar. Se mais pessoas falarem que não comprariam, né? E daí tu ia vendo assim, o porquê que elas comprariam, porque elas iam falando, né? E o argumento é muito bom, assim. Esse aqui por isso, esse aqui não porque isso. Esse aqui porque todo mundo já faz, então esse aqui parece que eu já vejo aí. Às vezes tinha estampa, teve estampa que a gente lançou que era muito basicona, sabe? A gente fez camuflado, né? Coisa super simples, assim, que nem era nada inovador, assim. Mas a gente fez por conta desse medo. Esse medo do vai vender ou não vai vender. Então a gente caiu nessa coisa, assim, a gente vai fazer esses porque a gente ama e esses porque a gente acha que vai vender. Pelo menos, assim, alguma coisa vai dar certo. Então, teste, sabe? Se tu tem dúvida, vê a forma que tu pode testar. E foi assim que a gente fez, e assim, e daí a gente viu que, na verdade, as pessoas chegavam assim, foi bem louco, porque as pessoas chegavam assim, eu quero tal. Daí tu assim, não tem esse. Tá, então qual que tu tem? Daí tu pensava, gente, que louco, nem era uma questão de. Eu acho que o fato do pijama, às vezes, ser todo estampado, que era difícil de achar por aí, e o tecido, que ele era meia malha de viscose no verão, né? Então, é muito difícil de achar, né? Qual é a empresa que faz meia malha de viscose estampado digital para pijama, um tecido todo estampado? Hoje é difícil, né? Tu sabe, as pessoas acabam usando mais, né, o pigmento, magazine, daí tem o reativo, mas tem tudo cilindro, então a cor mais fraquinha. Então, eu acho que chamava atenção por isso. Às vezes a pessoa nem era tão apegada ao tipo de estampa, ela era mais apegada ao fato de, eu quero um pijama. Então, assim, vou escolher. Daí, quais eram as opções? Daí foi muito legal, porque daí a gente viu assim, poxa, a gente pode agora pensar em que tipo de estampa a gente quer ser. Agora que a gente viu que o tecido foi bem aceito, as pessoas gostaram do produto. Daí, na primeira leva de vendas, eu peguei feedback, assim, mandei questionário para as pessoas que compraram, 30 pessoas que compraram. Nem foi assim, então tá fácil, né? Então pensa, olha que legal, pensei, olha que privilégio, sabe? Eu posso pegar o feedback do meu cliente. Tem tanta marca que fica vendendo produto e não consegue ter esse feedback, porque a gente é pequeno, a gente consegue.
Então vamos ver isso como uma coisa boa, né? Então eu fui ouvindo, assim, o que, que as pessoas falavam e tal, e daí a gente foi, e é como se fosse um caminho, assim, onde tu vê que tu não tá ainda no caminho certo, mas tu sabe que tu vai chegar lá. Então a gente meio que deu tiro para tudo quanto é lado, ouviu, entendeu, viu o produto, validou. E agora, quando a gente lançou o inverno, que ele engajou um pouquinho mais com aquilo que a gente quer, a gente foi um pouquinho mais sem medo, aí a gente teve também os feedbacks, assim, a gente também foi mais sem medo na modelagem, assim, teve feedback bem legal, assim, um áudio gigante, nossa, a modelagem é incrível, eu nunca achei, daí tu, que legal, Aí, aí. e a pessoa, teve uma cliente, foi uma cliente que comprou no verão, ela comprou e ela assim, nossa, Fran, vocês evoluíram assim 100% na modelagem, parece outra coisa, tá muito mais incrível. Então, que legal, por quê? Porque tu consegue ter um feedback, a gente fez um meio que começou do zero e vai se moldando e vendo assim, né, o que dá para te fazer, dá para te seguir a tua ideia e, sabe, e trilhar o teu caminho e o que. Mas, nossa, quando tu começa uma marca é difícil porque tu fica se Pira questionando muito. muita coisa. Muita coisa, assim, sabe? E mesmo eu, assim, trabalhava no desenvolvimento de produtos, sempre tive nesse meio. E daí tu vê, sabe, o que que eu faço? E às vezes tu perde time das coisas, sabe? Porque tu tens que se organizar com muitas coisas. Então, hoje eu e a Sinara, a gente está se organizando. A gente começou, a minha sobrinha, a Erika, que deve estar aí também assistindo a live, né? Porque sempre o pessoal da família sempre vem. Então, Temos que garantir, né, Fran? Por a favor, temos Erika, que garantir. a Erika começou, né, cuidando ali do nosso Insta, daí a gente deu uma amenizada, eu peguei de novo, porque eu vi que eu tinha que aprender muita coisa, porque eu tinha que direcionar ela, mas eu não sabia direcionar ela, porque eu não sabia trabalhar com o Instagram. Então, eu nem sabia o que eu estava fazendo e estava dizendo para ela fazer, assim. Então, fui atrás de um curso, pensei assim, não, vou aprender, vou ver o que realmente faz sentido, como funciona esse danado desse algoritmo, e vamos fazer um negócio bem feito. Aí agora, voltei, passei tudo para ela, e daí, assim, a gente une aquilo que ela sabe fazer de mais incrível, né, de trazer esse ar divertido, que a Kitanda precisa e tudo mais, e que eu estava sendo meio reta. Então, assim, eu identifico, o legal é tu identificar aquilo que tu consegue fazer. E aquilo que tu não consegue, tu realmente passar para as pessoas que vão fazer melhor do que tu. Porque eu acho que Delegar. isso, dentro das empresas, é muito difícil isso. Dentro de empresas grandes, eu já vi muito isso. Assim, às vezes, a pessoa, a liderança, não entender que, assim, não é o fato de ela ser líder que quer dizer que ela vai fazer tudo melhor. Alguém pode fazer aquilo muito melhor, né? Então, assim, ache as pessoas certas, né, dentro do negócio, assim. Então, eu acho que isso é um desafio para quem começa. E daí tu tem que saber tudo, né, Candice? Quando tu começa um negócio é muito difícil, porque tu tem que saber aquilo que tu, como abrir o MEI, a burocracia toda, sabe, certificado digital, que eu nunca tinha feito um certificado digital. Assim, como assim eu vou precisar de, sabe, né? Oi, certificado digital, prazer, Fran. Então, assim, a Meio. sorte é que eu amo planilhas, né? Então, assim, a parte planejamento, assim, a gente sempre planilha as coisas. Então, o financeiro e tudo mais, a gente vai tentando se organizar. Mas daí tu tem que olhar para o teu negócio e ver assim, o que, que existe num negócio? Isso, isso e isso. Então tá, isso eu sei, falta aprender esse e esse. E daí tu tem paciência, porque tu não vai conseguir fazer tudo de uma vez. É Então tu muito tem louco, né, que Fran? Porque assim, ao mesmo tempo que você pega, né? Eu digo você, penso nas minhas experiências também. Ao mesmo tempo que a gente pega tudo que a gente já viveu até aqui, o daqui para depois, mesmo com toda a bagagem que a gente tem, com tudo que a gente já mexeu, tanto dinheiro que a gente já movimentou, porque não é pouca grana não, quando a gente é, mexe com grandes empresas. Parece que você não sabe nada quando está começando o seu, é não bem é? isso. É bem isso. Você fala, caraca, mas você sabe como é o processo, você sabe como é o jogo, mas quando é seu, falta chão. E você
precisa de outra pessoa para trocar uma ideia, para conversar, como aquele nosso bate-papo que a gente estava falando, que você está, né, criando o seu propósito, criando todo o universo que tanda. E, cara, quando você pensa que, cara, eu trabalhei de estilista 10 anos seguidos com uma puta marca fazendo isso, cara. Só que agora é a minha. É bem Quando a louco gente mesmo. tá, quando a gente muda esse lugar de tô na frente da mesa para de trás da mesa, o jogo também muda muito. Só que assim, eu acho absurdamente maravilhoso. Acredito que você também vai sentir isso, ter todas essas experiências, ter tido a experiência de ser patrão, ter tido a experiência de ser funcionário, ter tido a experiência, sabe, agora você da representação. Eu consegui viver também essa parte comercial quando eu fazia os atendimentos. Quando você começa a juntar todas essas expertises que você tem, né? Expertises, não sei como é que fala essa palavra. Quando você começa a juntar tudo isso aí, você vê o potencial que você tem. Porque se você parar agora e falar, cara, quais são os processos que eu fazia lá, como que eu posso simplificar isso em pequena escala, quais são os processos que eu tenho que passar. Então, hoje, eu venho pensando muito, a gente já conversou sobre isso, que eu quero, né, não vai ser um projeto para agora, mas eu quero voltar a ter camisetas. Porque eu curtia demais fazer minhas camisetas. Só que hoje vem toda aquela bagagem de tipo, cara, Sim. tudo que eu não vou fazer. Isso. Tudo que eu compliquei o processo. Tudo que eu vi que a gente complica muito o nosso processo quando a gente vai começar a fazer as coisas. Como aquilo que eu estava falando, eu não preciso ter 1000 modelos, eu vou ter um modelo, se a pessoa quiser é esse um. Por quê? Vão vir me falar, mas por que você não tem mais? Por que você não tem a manga assim? Por que você não tem a gola assada? Cara, porque não tem bala, meu irmão. Não tem bala para fazer tudo isso. Simples assim. Eu preciso simplificar o meu processo. Né? Eu preciso simplificar tudo. Quanto mais simples, mais chance eu vou ter de conseguir fazer o negócio dar certo. É bem isso aí. E daí, às vezes, assim, tu entender o que tu quer, assim, né? Por exemplo, na Quitanda, a gente quer vender online. Pode ser que isso algum dia mude, mas hoje o que a gente quer é trabalhar nessa... Sempre, desde quando começou, não só agora que vê essa questão do coronavírus, mas quando a gente começou. E muita gente chegou pra gente assim, mas por que não bota em tal loja? Porque a gente não quer. Mas podia vender mais. Mas a gente não quer. Então, assim, e daí, assim, não é assim, ai, meu Deus, né? Não... Porque o negócio não é só vender, é fazer do jeito que tu pensa que seria legal, que é o que tu quer pra tua vida, sabe? Então, é tu tentar pensar umas coisas antes. Assim como também já chegou pessoas pra gente, olha, mas por que vocês não fazem um pijama assim? Porque isso daí é cinza, é mescla, e desse aí eles já fazem. A gente vai fazer aquilo que eles não fazem. Então, sabe? Saber falar não. Porque então... às vezes você pensa assim, porque uma pessoa veio falar, você já se desespera achando que você tem que ter tudo que todo mundo vai querer. Isso. E quando a gente entra nesse embalo de achar que a gente tem tudo que todo mundo vai querer, você enlouquece e você não faz nada. E isso funciona para tudo. Eu vejo até por mim, tipo, que também estou me descobrindo não como marca, né? Que eu ainda não engajei não fomentei realmente esse projeto, é só uma linha de pensamento que eu tenho. Mas, por exemplo, a partir do momento que eu vou comunicar, enquanto eu não descobrir o que eu quero comunicar, quais são as pessoas que eu quero falar, fica difícil a comunicação, porque justamente a gente tem muito campo para falar, né? São muitas experiências. E aí, conforme você entra em ação, que é o que você estava dizendo, putz, tem que começar para testar, você começa a se descobrir em termos do que você é, quem que você é, né? E eu tô nesse processo de tipo, cara, eu não sou a Cândice do têxtil. Eu me amarrei nessa caixinha do têxtil. Eu que me coloquei aí. Eu sou Cândice artista. E eu tô nesse meu processo de descoberta, de explorar a minha arte com tudo que ela pode me dar. Porque artista eu sou antes de tudo. E o resto é uma consequência do que eu posso gerar. Porque eu faço uma arte, eu posso colocar ela no produto que eu quiser. Mas eu sou antes isso. Então, acho que a parte mais complexa para nós, principalmente que conseguimos atuar em várias áreas, é você entender quem você é. Né? Isso que você está falando. Quem é a Quitanda? Quem eu quero atender? O que eu quero ser quando crescer? Então, porque quando alguém fala assim, ó, tá, mas então assim, mas para quem que tu vê? No início, assim, mesmo tu, sabe, minha vida toda falaram de persona.
sabe? Eu fiz 500 mil vezes Mil persona personas. na faculdade, persona, sabe? Criava bonequinho para tudo quanto é lado. E daí, quando alguém chega assim no teu negócio, tu tá lá quando a gente começou, e daí assim, ah, mas qual é a tua persona? Qualquer pessoa que queira comprar nosso pijama. Era basicamente uma coisa assim, gente, ferrou. Agora que eu tenho. E daí a gente foi vendo assim, gente, mas a gente começou por conta. Tá travando, Fran. Travou? Voltou? Oi? Tá voltando. Voltou, vai voltar. Então, aí essa coisa da persona, e daí que a gente, assim, daí é bem louco, porque é bem isso, assim, fiz persona a vida toda. Daí quando a gente teve que fazer a nossa, eu pensei, gente, agora ferrou. Então, assim, porque é muito difícil, por quê? Porque existe todo um leque, né? Ah, eu vou fazer pijama, quem vai comprar? O mundo todo usa pijama, e daí? O que eu faço agora? Né? E daí eu acho que o grande problema O problema é que as pessoas ficam caraminholando isso no início. Porque quem te ensina, é que quem já assim, passou por Fran, isso. quando E daí, você assim, vai tu fica. escolher, você tem a. Peraí. Quando você vai escolher, você tem a sensação de que você vai falar não para todo o resto. E isso dói muito. É bem isso aí. Então, assim, daí fica Como é que você caraminholando vai isso na falar não pro cabeça, e às mundo? vezes tu tem que. Às vezes tu tem que deixar fluir, sabe? Tipo, pra te ir descobrindo isso. Então, assim, lá no início, eu disse, vamos criar persona, vamos criar persona, vamos criar persona. Essa persona nunca saía. A gente colou figurinha pra parede toda e tava lá e ela não se fechava porque não tava fazendo sentido. Então, assim, quer saber? Vamos desapegar, porque, assim, tipo, a gente já tem um caminho agora que a gente tá trilhando e daí depois a gente revisita isso. E agora a gente tá revisitando e agora faz sentido. Então, eu acho que para quem começa, sabe? Começa. Não fica se prendendo, porque se tu te prende, é muito fácil para quem já está lá na frente olhar para trás e dizer assim: olha, tu tem que ter uma planilha de financeiro, tu tem que planejar, tu tem que fazer todo o teu planejamento anual, sabe? Ela já tem isso, mas quando ela começou, ela não tinha isso. E quem começa não tem isso. Vai fazendo conforme dá. Se a pessoa tem um dinheiro para investir, ela faz. Se a pessoa não tem, ela vai vendendo almoço para comprar janta. Tu faz com o que tu tem na mão. E é isso que eu acho que é a grande sacada, é tu entender que as pessoas são diferentes e elas estão em contextos diferentes. Então, assim, como que eu vou dizer assim, então tá, vou fazer um planejamento do ano todo, do que eu quero investir e tudo mais. Eu nem tenho dinheiro para investir, sabe? Então eu vou vivendo, mas é a minha realidade. Então, assim, tem a realidade das pessoas são diferentes. E quando tu pensa que vai vir uma fórmula mágica, tu esquece isso. E daí tu acha que porque deu certo para aquela pessoa daquele jeito, vai dar certo para mim. Mas não vai. Porque a pessoa estava em outro contexto, ela teve outras pessoas ajudando ela no caminho, sabe? É igual assim, a Fran tem uma marca, a Fran lançou uma marca, tipo, eu e a Sinara, a gente lançou uma marca em 6 meses. Gente, a Sinara sabe cortar, a Fran sabe desenvolvimento de produto, a Fran entende do tecido, sabe? A Sinara já trabalhava no têxtil também, a Sinara sabe desenhar. A Fran e a Sinara, elas têm o Matheus, que é o irmão que é designer, que fez e não cobrou para fazer. Então, sabe, olha a quantidade de privilégio. Mas o que a gente olhou? A gente olhou para o ao redor. O que a gente tem? A gente tem isso, isso e aquilo. Ok, vamos começar. Então, acho que para quem começa é identificar o que a pessoa tem ao redor dela. Porque ela vai começar diferente de todo o resto. E às vezes estou achando que, a Fran conseguiu lançar em 3 meses e fazer, lançar ali o produto, eu também vou conseguir. Meu, a Fran conhece os fornecedores. Eu já fui direto no fornecedor, eu já tinha bandeira em casa. Então, assim, eu já comecei sabendo qual era o tecido. Ninguém começa assim. Ficar catando fornecedor no mundo é muito difícil. Então, as pessoas, elas comparam realidades que não são assim. Eu comecei do zero. O começar do zero meu é totalmente diferente do começar do zero do outro. Sabe? Eu comecei do zero. Só porque eu não tinha dinheiro para começar. Mas o meu zero está em outro nível
de outra pessoa, que às vezes começou do zero com dinheiro, não tinha informação. Então, o zero é muito diferente, né? E isso que as pessoas têm que entender, para ver que não existe fórmula mágica. E assim, é incrível, né? Porque, por exemplo, você tá aí na batalha, aprendendo, tem network e está totalmente disponível para quem precisa de informação que você quer compartilhar, né? Por isso que, meu, eu acho, né? Não achei porque não é passado, é presente, é incrível as informações que você está compartilhando ali no Vem Rabiscar, porque, tipo, cara, é quem está começando, e conforme você vai descobrindo as dores, você vai colocando ali, né? Tipo, ó, a saída para isso, a saída para aquilo. Então você já utiliza todo o conhecimento que você tinha, e cada vez que uma nova dor vem à tona, você tem material para escrever. Por isso que é tão rico o conteúdo que está ali, que está começando, e você consegue enxergar tudo de vários ângulos. E, cara, não pode parar esse projeto, assim, não pode jamais. Eu deixei ele meio quietinho, porque então tem essa coisa, né? Veio toda essa loucura aí do coronavírus, né? E eu fiquei muito assim, montanha-russa, assim, sabe? Então lá no início foi muito difícil, eu questiono muitas coisas. Assim, embora eu seja a pessoa da área da moda, eu sempre fui questiono a moda, assim, sabe? Porque eu acho que ela não pode estragar as coisas, a coisa dos corpos perfeitos, essa coisa assim, eu sou totalmente contra isso. E quando é bem doido, que quando alguém fala para mim, quem trabalha com a área de moda, né, e quem trabalha com desenvolvimento, geralmente as pessoas assim, ai, tu acha que eu tô bem assim? E eu sempre fui a pessoa que disse assim, cara, tu tá se sentindo bem? E assim, sabe, não é a minha opinião, é o que tu tá sentindo, se tá se sentindo bem, fechou, sabe? Então, assim, eu sempre tive isso, assim, sabe, que tendência, Que sabe, tendência, é caramba! assim, fechou, tá valendo, tu tem que ir como tu achar que tá melhor. E às vezes nem era boa essa resposta, que a pessoa ela ficava esperando uma É que nem indicação, eu, né? desenho há tantos anos, cara, tendência de estampa, o caramba, né? Bem isso, eu vou desenhar. E no meu dia a dia, cara, o louco é isso. Porque, tipo, por mais que esteja numa empresa grande, existem os temas que não saem. Que é aquilo, né? Tu vai, chegou o inverno, ó o xadrez. Só, tipo, chegou o verão, ó Aí a é bem isso aí. flor. Não, sabe? Então, assim, como que eu vou inovar? Como que eu vou trazer coisas novas? Como que eu vou trazer meu DNA? Como que eu vou fazer diferente? Como que eu vou incentivar a pessoa a fazer suas criações? E tem um mercado que ainda olha, né? Ainda tem as pessoas que, Sim. ó, na passarela saiu isso, então como que eu vou pincelar o que está vindo de tendência no meu dia a dia? Mas se eu for falar muita verdade, cara, eu sou um terror de acompanhar a Não, eu tendência. nunca olhava desfile, eu olhava desfile Cara, obrigada às vezes, assim. Mas eu nunca gostei. Isso eu ficava com vergonha de dizer, porque eu sempre tive muitos tipo, amigos. eu tenho que Porque manter assim, minhas os meus aparências. amigos estilistas, todo mundo que era da área, sempre gostava muito de ver os desfiles, sabe? E eu não gostava, então isso vai ficar gravado. Droga, não vou nem Nem poder poder. dizer que eu não disse. Então, Cara, mas é a verdade. daí eu Caraca, tinha caramba, vergonha de caraca. dizer que eu não via. Daí eu, às vezes, me puxava, porque a gente fazia algumas coisas dentro da empresa que às vezes precisava, assim, analisar todas as tendências e tal. Então eu era obrigada a olhar e tal. Mas não era uma coisa que eu olhava e ficava encantada. Aí eu gostava de moda de rua, assim, sabe? Quando teve os primeiros sites lá, eu não lembro, mas tinha um que todo mundo fotografava. Nem sei se eles ainda existem, assim, mas essa coisa, porque também eu fazia jeans, né? Então o jeans para mim ele surgia na rua. Na Ele rua. surgia com a pessoa que mudava o jeans dela e daí ela gerava aquilo, aí a gente se inspirava naquilo. Na pessoa que pegou o jeans dela, cortou e fez alguma Sim. coisa. Então eu sempre me inspirava nisso, eu achava sempre muito fantástico o que as pessoas faziam com o jeans em casa, assim, sempre amei.
Não, mas Mas isso é então, daí... maravilhoso. Por isso que eu sempre gostei muito, tipo, do jeitão da Renata Branches. Eu sempre gostei do jeitão dela para Sim. apresentar. Também tinha muitas coisas legais do WGSN, onde, tipo assim, não era o que estava se repetindo na passarela, apesar de ter, mas era a ideia que está vindo aqui, para onde essa galera está Uhum. caminhando e pensando. Quando você pega a tendência por esse lado, Então, por daí eu acho esse bem legal. globo, aí bum, aí você pode Ah, falar o daí dia eu inteiro na adoro. minha cabeça que eu vou amar, porque vai além. Porque o que vira o dia a Sim, dia? Cópia de passarela. Isso que é um. sim. Então, esse negócio de comportamento, daí eu amo. Daí eu Ah, adoro, que é aí tipo assim, ai, bum! para onde o mundo tá pensando, as pessoas estão pensando aqui, estão indo lá, daí eu piro também, assim. Essa parte também, eu sempre gostava Então, do W. aí é massa, porque aí você entende porque você está usando aquela cor, você entende porque você está se inspirando naquela região, né, o que está acontecendo. Aí é muito massa. Então, isso, né, podia fazer mergulhos que eu ficava, Eu também. feliz. Então, daí eu tava falando por que eu parei, porque daí veio toda essa questão aí, Uhum. e eu fiquei questionando se o que eu tava colocando ali, se ia ser relevante para as pessoas, se nesse momento, sabe, eu, Fran, tava buscando muito aprender. Então, assim, ainda estou buscando, né? Então, agora estou engatilhando um curso no outro. E é bem legal, porque, assim, eu nem era uma pessoa tão apegada ao curso online, assim, né? E eu me forcei e adorei. Já amei, já estou pegando um, Eu sou assim, uma design... viciada, né? inteligência... Mas, assim, eu fiz o de inteligência emocional, daí agora eu vou fazer um outro que é de processos criativos, e eu já estou pensando num da neurociência que vai sair no meio do ano, que eu adoro. Então, assim, eu dou uma misturada no negócio. Mas, aí eu comecei a questionar, e por isso que eu parei um pouco, sabe? Eu parei um pouco porque, assim, eu fiquei com receio de falar sem ter absoluta certeza se eu estava fazendo bem, se realmente, sabe? Ah, meu Deus, parece que a roda não parou, mas espera, ela parou, sabe? Ela deu uma Mas fala trancada disso. e ela vai Como? girar diferente, né? Então, daí eu Exatamente. pensei, né, nessa questão, só que para mim ainda era tudo muito embaraçoso, assim, e quando eu tenho essa questão, assim, de não, eu falo quando eu, sabe, eu consigo destrinchar o negócio, mas eu me coloquei no momento de eu preciso aprender melhor agora a Uhum. situação, eu preciso olhar para isso e entender o que está acontecendo para depois eu falar alguma coisa, assim. Então, eu Para meio que voltar a girar. mergulhei. Uhum. Uhum. Eu meio que mergulhei, assim, para entender, tipo assim, o que mais, sabe? O negócio de vender, como ia ser, não ia ser, o que que daria para fazer, o que que não daria, sabe? Porque é bem isso, a realidade das pessoas é totalmente diferente. Pode ter alguém aqui que está assistindo a gente, que está super incrível, querendo fazer milhões de ideias, e pode ser alguém que vai assistir, que está triste porque perdeu alguém, ou porque... Então, a realidade das pessoas é totalmente diferente, né? Então eu dei uma mergulhada assim para eu me entender e daí agora a gente está caminhando assim. Agora eu vou Voltando. Mas voltar, vou agora eu te estou falar um negócio voltando. para acalmar seu coração. Quando você traz a sua verdade, o que você está vivendo, o seu dia a dia, o seu rolê, você não está desrespeitando quem não está vivendo isso, você está ajudando quem vai se identificar. Então, acalma o coração que você não É vai isso conseguir aí. atender todas as pessoas do mundo. Nem todo mundo vai se identificar com essa mensagem e tá tudo bem. Só que quando a gente move uma açãozinha pequenininha para uma pessoa, meu, a gente já fez um bem tão incrível. Então não tenha medo de expressar a sua verdade, sem querer ser a dona da verdade, Sim. mas você está falando a sua verdade e você ajuda quem precisa daquilo. Quem precisa vai te achar, entendeu? E vai ser incrível. Então, eu comecei a ter alguns feedbacks assim, daí acho que quando eu respondo lá, a pessoa deve assim, porque eu respondo assim, obrigada, porque às vezes a gente não, porque assim, às vezes a gente fica ali falando, sabe? E escrevendo e Tô tal, a gente, falando será que eu sozinha, meu tô, Deus? não, será que eu tô ajudando? Tu se questiona, né? Daí quando vem um feedback, daí, opa, tá dando certo. Porque é bem isso. Se tu souber que tu tá ajudando uma Enche, né? pessoa, pra mim já faz sentido, sabe? Se tiver uma pessoa que eu tô ajudando, já tá fazendo sentido, sabe? Porque o meu dia a Fechou. dia é responder muitas
pessoas, muitos questionamentos. Eu sempre falo, gente, o que quiser aí me pergunta, porque se eu puder ajudar, eu vou. E a mesma forma no WhatsApp, às vezes as pessoas mandam mensagem, daí mandam no final de semana, ai, Fran, desculpa, eu assim, não, manda quando tu lembrar, porque às vezes a pessoa, sei lá, acordou meia-noite e lembrou de uma coisa que ela podia falar, manda, eu vou responder quando eu conseguir. Exatamente. E daí fechou e a gente se entende, sabe? Mas não fica às vezes, daí não manda e esquece, daí não fala e daí se perde a informação. Então, eu sou, para esse lado, assim, eu sou bem aberta, só que parte do Instagram Travou. foi um tempinho, assim. Voltou? Travou, voltou. Mas você então, vai se encontrar, porque você é muito assim, maravilhosa, tem muita coisa. Então, e daí, deixa eu ver o que mais eu... Posso falar? Tá me ouvindo? Né? Pode Meu, você vai ter que falar muito rápido, já deu 57 minutos de novo, tá indo para 58, vai acabar. Então, mas é isso, eu acho que é a paciência, eu ia falar da paciência, né? Para quem está iniciando um negócio, seja lá qual for, tem que ter paciência. Tem que ter paciência porque a gente olha as pessoas e acha assim, nossa, tá incrível, parece que ela surgiu ontem, assim, né? Mas a pessoa já tá ali há um tempão, às vezes ela não tá, tu não sabe, mas ela já tá ali pensando, fazendo, errando, refazendo, sabe? E isso é o que a gente mais pensa na Quitanda, assim, sabe? Que é assim, a gente tem que ter paciência. Se errar, aprende, fechou. Muito obrigada, você é um amor, você sabe que eu te admiro demais. Já combinamos, de fazer outros assuntos e outros temas. Eu fiquei pensando assim, gente, eu vou falar a Cândice toda uma harmonia com a voz, tipo, todo um jeito de falar eu. Porque quando eu escuto teus... Quem tá aqui ouvindo, que assiste teus vídeos, sabe disso, né? Que toda uma leveza, sabe? Parece assim que eu já tô até desenhando, eu não desenho, mas eu já tô desenhando junto. Vai eu falar junto. Magia. Fran, 1000 beijos no coração, você é incrível. Uma pessoa deliciosa de conversar e a gente vai fazer mais, trazendo outros assuntos que a gente tem um montão para falar. E a gente está acabando aqui, gente. Obrigado. Beijo no coração de todo mundo.